é uma voz mais de teatro. E ajuda nestas situações. Bom, já comecei a gravar, assim que muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da nossa série de webinars, a PAP, a Conversa Com. Desta vez estaremos a falar sobre os projetos de engenharia natural e temos 3 convidados hoje. A Luísa Almendra Roque é arquiteta paisagista, licenciada em Arquitetura Paisagista na Universidade de Évora. Os seus interesses de trabalho e áreas de conhecimento centram-se nas dinâmicas da paisagem, na sua inter-relação com o homem, paisagem e função, sustentabilidade e gestão, e desses na sua materialização. Projeto e obra. Iniciou o seu percurso no âmbito dos estudos da paisagem, na recuperação de paisagens degradadas, passando pela posição de técnica ao serviço do município de Mértola, sempre em paralelo com o trabalho particular, nomeadamente o projeto. A dualidade entre o desempenho de funções públicas e privadas deu a experiência necessária para a compreensão do real papel do arquiteto paisagista, definindo o seu posicionamento no mercado de trabalho. Em 2010, como sócia cofundadora, assume a gerência da Upload Limitada, onde se fixa exclusivamente em 2012. Bem-vinda. Obrigada, Maria. Depois temos também o professor Rui Manuel Vitor Cortes, da Associação Portuguesa de Engenharia Natural, da Vila Praia de Âncora, licenciada em Engenharia Florestal pelo UTAD, pós-graduada em Gestão pela AES, experiência profissional é diretor técnico da Associação Florestal há 3 anos, professor de ensino profissional agrícola há 12, consultor técnico de vários viveiros de produção há 18 anos e sócio-gerente da empresa Raiz da Terra há 18 anos. Bem, isso não sou eu, certamente. Não? Não, deve ser mais alguém, mas não é. Sou de facto engenheiro florestal e é a única coisa que coincide. Mas... Professor catedrático na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro? Isso é verdade. Aí sim, bom. Vamos começar outra vez. Professor catedrático na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, diretor do Laboratório de Ecologia Fluvial, licenciatura em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia e doutoramento em Engenharia Florestal pelo UTAD. Realiza investigação e trabalhos técnicos realizados a nível da ecologia de ecossistemas aquáticos, monitorização ecológica da qualidade da água, ordenamento de bacias hidrográficas, requalificação de cursos de água, com especial incidência na recuperação de habitats, com a utilização de técnicas de engenharia natural e avaliação de impacto ambiental. Coordenou vários projetos de investigação financiados pela FCT e no Norte em 2020, participou em algumas dezenas de projetos com entidades públicas e privadas, muito especialmente no domínio da monitorização ecológica e restauração de ecossistemas aquáticos. Realiza trabalhos de investigação na Universidade de Wageningen, como é? Não sei o que está aí. Nos Países Baixos. Wageningen. Wageningen, ok. E na Oregon State University, nos Estados Unidos. Bem-vindo, Dr. Rui. Obrigado. É um prazer. E, finalmente, mas não o último, não é? Bom, último, last but not least, Aldo Freitas, da Ecosalix, Sistemas Ecológicos de Engenharia Natural Limitada, licenciada em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora. Em 2005 estagia no Parque Nacional de Vesúvio, em Nápoles, onde estudou e desenvolveu projetos de engenharia natural, sobretudo na área de controle de erosão e na estabilização de taludes. De regresso a Portugal, tornou-se membro ativo do blog Engenharia Verde, onde desde cedo contribuiu para a divulgação da engenharia natural no nosso país. Consequentemente, torna-se cofundador e membro da direção da APENA, a Associação Portuguesa de Engenharia Natural. Desde 2008 que desempenha funções como projetista e consultor comercial na área de projetos de engenharia natural, espaços verdes, controle de erosão, estabilidade de taludes e recuperação paisagística de áreas degradadas, sendo neste momento sócio-gerente da empresa Ecosalix, Sistemas Ecológicos de Engenharia Natural. É frequentemente convidado a realizar palestras e ações de formação na área de engenharia natural, onde colabora com diversas entidades. Co-autor do livro publicado em 2011 para a EPAL, Empresa Portuguesa de Águas Livres, intitulado Introdução à Engenharia Natural, e também em 2019 do livro Specialization Process of the Bioengineering Sector in the Mediterranean Environment, da Ecomed Project, Part 1 and 2. Bem-vindo, Aldo. Obrigado. Bem-vindo a todos e obrigada por aceitarem o nosso convite para falarmos sobre os projetos de engenharia natural. Dou agora então lugar à Luísa, que também é a nossa delegada do Distrito do Porto, que não disse antes e deveria ter começado com isso. Dou-lhe agora o lugar a ela para que comece então. Obrigada, Maria. Vou então se calhar partilhar a tela para passarmos aqui.
Vamos ver se assim. Nem era este que eu queria, espera lá. Assim estão a ver, não estão? Sim, sim. Pronto. Pois bem, antes de mais, deixa-me lá ver que está lento. Só um bocadinho. Interromper o vídeo, se calhar é melhor. Pronto, a Maria apresenta-nos a todos. A PAP traz aqui hoje dois técnicos, dois especialistas, o engenheiro Aldo Freitas e o professor Rui Cortes. Portanto, são especialistas em engenharia natural. Eu não sou especialista, no caso, não quero, não posso e não devo integrar-me desta forma. Portanto, sou arquiteta paisagista e trabalho a paisagem e com a paisagem. E é isso. A engenharia natural ou a bioengenharia, não entraremos aqui, imagino que nesta discussão semântica hoje, mas como muitas outras técnicas fazem apenas parte integrante do nosso trabalho, mas não são o nosso trabalho nem o nosso foco principal, são um meio para atingirmos determinados fins e quem trabalha a paisagem. É antes de mais neste prisma que eu não estou aqui a conseguir, não sei porquê. Não estava a conseguir mudar as... É antes de mais neste prisma que aqui me enquadro hoje e quero com todos, mais do que os meus contributos, partilhar experiências e discutir o tema. Quero continuar a acreditar que na profissão, enquanto arquitetos paisagistas, construímos paisagens. Construímos, reconstruímos, restauramos, recuperamos, renovamos, readaptamos e até reinventamos. Convém é que não inventemos muito, isto é que convém também, mas a paisagem não é um quadro que se pinta e que se coloca na parede para olharmos e de que se gosta ou não. Não é um cenário. A paisagem é um palco onde tudo se desenrola e por isso a sua complexidade. A paisagem não se resume à estética do arrumado ou não. É uma paisagem equilibrada, e uma paisagem equilibrada é o resultado harmonioso entre a arte, sim, claro, mas também através da técnica que tem que se implementar e com uma base da ciência e do seu conhecimento, que nos transmite o seu conhecimento. A paisagem caracteriza a distribuição das atividades humanas de dado território e, dependendo da sua organização, respeito ou não pelas características físicas de dado território, teremos uma paisagem mais ou menos ou nada equilibrada e organizada. Quando um arquiteto paisagista projeta, esta visão holística não se pode perder. Faz parte da sua gênese, primeiro e antes de tudo, o ordenamento da paisagem. E há várias escalas de paisagem. Quero com isto dizer que no nosso foco é contribuir para o ordenamento de todo um sistema dinâmico. Assim, por exemplo, fazer com que uma rede hidrográfica ou o ciclo hidrológico tenha um bom desempenho faz parte do trabalho de todos nós. É um trabalho de grande abrangência, que começa no ordenamento da paisagem e, acima de tudo, no ordenamento dos usos de dado território. Assim sendo, muitas das vezes, no nosso dia-a-dia profissional, sentimos e trabalhamos um projeto de pequenas áreas, que fazemos zooms, trabalhamos grandes áreas, pequenas escalas, grandes escalas, a escala urbana, e muitas vezes onde os troços de linhas de água estão incluídos, obviamente, nestes setores, ou representam até normalmente os seus limites, pois as linhas de água desde sempre representaram um limite físico, uma barreira, acima de tudo, para o domínio da propriedade, se bem que per si representam a continuidade, a fluidez e um ciclo. Parecem ser alguns dos contrassensos, alguns dos elementos também da paisagem. E é neste contexto profissional que estou aqui hoje. Não como especialista em engenharia natural, como vos disse, não é de facto a minha especialidade, mas como arquiteta paisagista, e dificilmente nos lembramos se calhar, de coisas mais generalistas de dizer que se é um arquiteto paisagista. É a minha interpretação. Ao longo do tempo temos assistido a alterações de paisagem e as alterações da paisagem têm sido profundas. A paisagem compartimentada tem sido substituída por uma paisagem cada vez mais simplificada. O mosaico deu origem a uma paisagem mais monoespecífica. Desde há muito que estas galerias ripícolas têm vindo a ser destruídas, com as crescentes necessidades de produção agrícola. Os terrenos para a produção foram aumentando e, consecutivamente, as galerias ripícolas foram sendo destruídas, pois normalmente esta faixa acaba por representar um potencial produtivo considerável, são aluviões, são zonas de deposições de terra, resultantes da erosão de montante, e onde há obviamente disponibilidade de água, que são dos grandes fatores para as necessidades agrícolas. O mesmo acontece também com a pressão que se tem vindo a sentir com a pecuária, com a produção pecuária, que fez com que muitos dos palmos da galeria ripícola fossem sendo substituídos também pela produção de forragens e por terrenos de pastoreio. Em algumas situações do país, relativamente, ainda constituem algumas galerias ripícolas ainda preservadas, noutras situações completamente destruídas, e temos de facto situações diferentes. Entre outros fatores, muitos contribuíram então para a simplificação da paisagem e para a destruição do mosaico cultural e de compartimentação
que tradicionalmente se assistia e que tinha um papel fundamental, tinha e tem um papel fundamental. Com esta alteração da paisagem, obviamente assistimos às alterações de habitats faunísticos, florísticos e a um ciclo de alterações que provocam desequilíbrios no ecossistema e portanto, na vida, na vida dos animais e de todo o ecossistema. As linhas de água e as suas galerias e habitats ripícolas, que muito comumente encontramos, são desta alteração e destruição um exemplo. São, na generalidade, fruto das atuações de montante, essas destruições. Portanto, assistimos então à destruição do coberto vegetal, destruição de proteção de solo, impermeabilização excessiva e descriteriosa, muitas vezes. Há um desrespeito pelos leitos de cheia e pelos cursos de água. E com isso tudo há um domínio de espécies invasoras ou infestantes, no caso a imagem são invasoras, mas de espécies invasoras e infestantes, uma vez que o seu potencial vegetal foi destruído e, portanto, o primeiro a conseguir instalar-se são os mais fortes, não é? Os dominadores. Padecemos, enfim, de um certo desrespeito pelas aptidões do território, da ignorância sobre as suas potencialidades e até eu diria, de um desinteresse completo pelas suas condicionantes. É este o papel que temos hoje. Por isso o papel da intervenção na paisagem inicia sempre a montante da área de intervenção, na verdade, tendo sempre patentes as consequências ajusantes dessa intervenção. O projeto tenderá a compreender território, as suas aptidões, potencialidades, que deverão ser potenciadas, mas também as condicionantes que tenderão a ser minimizadas e atenuadas. Esta visão e estudos integrados permitirão, por exemplo, no caso de uma simples linha d'água, chamemos-lhe assim, por exemplo, localizar e identificar os problemas, a sua origem, tipificar o tipo de linha d'água, o caudal, regime, força, velocidades, pontos fortes, pontos fracos, fragilidades, enfim, uma série de características que deverão ser obviamente analisadas, até pelo sistema dinâmico com que funcionam. A metodologia usada para a análise da paisagem de modo mais global pode agora ser usada a outra escala e com outro pormenor, para também caracterizar, aprender as aptidões, sumarizar potencialidades, resumir as condicionantes de dado elemento da paisagem, neste caso uma linha d'água. E foi neste contexto de linhas d'água que aplicámos algumas das diferentes técnicas de engenharia natural que aqui vos trazemos e sumarizamos hoje e desta forma entraríamos assim numa caracterização mais rápida da nossa área de intervenção ou das situações de intervenção para que fosse mais facilmente apreendido. Cabe-nos antes de mais dizer que obviamente as técnicas poderiam ser outras, as que gostaríamos aqui, implementadas nos mais diversos contextos, mas aqui neste local onde se interviu conseguimos, no fundo, aplicar várias técnicas e, portanto, daí ser eventualmente mais fácil conseguir-se perceber a abrangência. Portanto, podemos ver estamos numa zona que foi intervencionada, aqui ainda não estava, era uma zona de assoreamento, com margens escavadas, galeria ripícola inexistente, margens erosionadas, estruturadas. Podemos assistir aqui e ver-se perfeitamente a pastoreio e a agricultura vem exatamente até às margens, não há, portanto, estamos na margem de um rio, esse cascalho que vemos é o leito de um rio. E face a isto tudo acabamos por ter situações de domínio, como falávamos, de invasoras, de várias que... Não. A paisagem fica, portanto, as margens ficam degradadas, as raízes das plantas, são situações aqui de zoom mais para terem uma noção de algumas das situações que encontramos, solos completamente. Assim, algumas imagens que resumem principalmente alguns dos problemas detectados nestas margens e que neste contexto definiram as necessidades de intervenção para a resolução das situações identificadas. E assim, face às situações encontradas, a primeira ação que vamos dar conta é a erradicação de espécies infestantes ou invasoras e caracterizar a situação de referência que encontramos em relação a este tema. Portanto, era uma margem com manchas significativas de cana, com grande extensão, quase desprovida de vegetação nativa, com plantas maioritariamente de grande porte e com raizames muito desenvolvidos e profundos e já rebentos de plantas jovens. Foi usado o processo de erradicação de espécies exóticas invasoras, neste caso invasoras, porque estamos a falar exatamente da cana, do Arundadónax, através do método físico, considerando 3 etapas, uma etapa de extração total, que é o arranque manual das plantas ou corte da parte aérea, seguido da remoção manual ou mecânica dos rizomas,
E depois, portanto, no caso de plantas jovens, convém ainda aqui ressalvar que no caso de plantas jovens, até cerca de 2 metros de altura, pode-se fazer o controle físico através do arranque manual dos exemplares. No caso de plantas maiores dimensões, deverá proceder-se ao corte da parte aérea em uma altura de cerca de 20-30 centímetros do solo e posteriormente proceder-se ao arranque das toiças, preferencialmente por uma extração mecânica dos rizomas através da escavação do substrato. Uma vez que o terreno ficará de facto muito desagregado, não é? Ver-se-á aplicar sobre este uma manta biodegradável que minimiza no fundo a curto prazo as ações de erosão e o arrastamento destas partículas. Numa fase 2, o revestimento com plantação, após a extração total dos exemplares, a área intervencional foi imediatamente revestida com uma manta orgânica, com uma base opaca, neste caso, que tem como função proteger o solo da erosão e impedir a luz solar que penetre e promova o levantamento das toiças, não é? Que é isso no fundo que nós queremos evitar. Esta etapa poderá ser combinada obviamente com outras técnicas, a posteriori, de sementeiras, hidrossementeiras ou plantações a cobaço de arbustos e arbustivas autóctones, com vista a promover o estabelecimento dessa vegetação, ao mesmo tempo que protege as melhores características mecânicas e biológicas do solo. Nesta situação, sobre a manta biodegradável, procedeu-se ainda à plantação densa, foi no fundo definido um módulo de plantação mais denso do que o habitual nestas zonas, para conseguirmos que a vegetação autóctone pudesse competir com a agressiva invasora de que estamos a falar. Depois há uma terceira fase, que é a etapa de controle e manutenção, que é onde nós perdemos mais o controle nós como projetistas, que é o controle de longo prazo da área intervencionada e das áreas envolventes, assegurando a erradicação de novas canas que vão surgindo diante do corte e o arranque de rebentos de toiças e de plantas resultantes da germinação de sementes. Portanto, este processo é importantíssimo. Tem vantagens, desvantagens, obviamente. Do ponto de vista das vantagens, sim, rapidamente salientamos que é um método que pode ser alcançado uma rápida e efetiva eliminação de canas, um método de controle não químico, tem essa vantagem também, não requer obviamente mão de obra especializada. No caso de exemplares ou manchas pouco estabelecidos é possível a intervenção sem recurso a maquinaria especializada. Como desvantagens, obviamente a elevada necessidade de mão de obra, que é preciso para fazer este trabalho todo do ponto de vista manual, pode requerer o uso de maquinaria específica. No caso de situações em que as espécies são já de facto de grandes dimensões, não temos, e muitas vezes temos que recorrer mesmo à retroescavadora com balde adaptado para esta função, a alteração da estabilidade dos taludes, especialmente quando há remoção profundas, com eventual necessidade de recorrer a técnicas de engenharia natural. Do ponto de vista de corte, de corte e a remoção dos rizomas pode ocorrer ao longo de todo o ano, preferencialmente na época de chuvas, para facilitar esta tarefa. E falo desta questão das épocas de chuvas porque é contraditória, portanto há técnicos que defendem que deve ser em alturas com alguma umidade, e há técnicos que defendem exatamente o contrário, que deve ser o período seco. Nós, da experiência que temos, e certamente aqui quem tenha mais do que nós poderemos debater esse caso, nós a experiência que temos é pelo menos o terreno estar úmido, porque senão no caso em que há rocha é muito difícil, os rizomas partem, nós não conseguimos se estiver sem umidade nenhuma, mas como digo, há informação que nos diz exatamente o contrário. Os trabalhos de extração destes rizomas têm de ser muito meticulosos para que este método funcione, obviamente. Estamos a falar de uma invasora. Este método não é aconselhável em zonas de solo muito rochoso, pois no processo de arranque, com a desfragmentação do solo, poderá ocorrer apenas a retirada parcial do rizoma, lá está, despolutando assim uma maior agressividade da planta. É um método que gera bastantes fragmentos e caules de rizomas, podem dar origem a novas plantas, e daí o processo de eliminar estes riscos e a forma como tem que se tratar estes detritos tem que ser muito cautelosa. No caso da manta orgânica, outra técnica que utilizamos, e sempre que utilizamos a primeira de erradicação de espécies invasoras, recorremos sempre ao revestimento com manta orgânica. No caso aqui tínhamos uma acreditação, do ponto de vista da acreditação da situação, estávamos perante um declínio muito acentuado. Após o processo de erradicação da espécie invasora do Arundodonax, o solo ficou de facto desprotegido, desagregado e solto, gerando um talude instável, frágil e exposto a processos erosivos e, portanto, à instabilidade das margens, obviamente. Aplicou-se uma manta biodegradável, constituída por uma matriz homogénea de fibras vegetais, de palha, coco e esparto, que certamente o engenheiro Aldo terá muito melhor do que eu depois explicar mais à frente, de certeza que falará disso.
Para facilitar e permitir uma correta colocação e fixação desta manta, deve realizar-se uma limpeza superficial das zonas de aplicação, de modo a retirar as pedras, os detritos, fazer uma limpeza para não danificar a manta. A fixação do solo é feita através de grampos de fixação. O revestimento que estas mantas conferem ao solo é de grande importância, porque permite a sua proteção contra a erosão, servindo de contenção provisória e de suporte de base para operações de desenvolvimento e implantação de vegetação, como a sementeira e as plantações, não é? Porque nos primeiros tempos o solo, como estávamos a falar, fica completamente despido. E, portanto, aqui ainda temos aqui alguns exemplos em esquema, não é? Em planta, e uma situação de referência que foi de facto feita e como foi implementado. Do ponto de vista de vantagens, a manta tem imensas vantagens, é a discussão simples e rápida, só esta é uma vantagem hoje em dia bastante de salientar, não requer mão de obra especializada, tem uma ação filtrante muito eficaz, até porque aumenta portanto, a capacidade de retenção da água e acaba por reduzir a evaporação do próprio solo, da água, do solo. Faz uma proteção imediata do solo após a sua colocação, é um material relativamente elástico, adapta-se bem, é permeável, é um material biodegradável, que ao decompor-se ainda pode aumentar a matéria orgânica no solo, neste caso da manta que usamos, não é? Permite a sementeira, a plantação e cria um microclima, melhorando no fundo as condições para uma melhor germinação, porque faz um efeito de regulação térmica do solo. Como desvantagens, obviamente, é de limitada durabilidade, estamos a falar de um material biodegradável, é esta a intenção, portanto o tempo de degradação vai depender da gramagem da manta que se use e obviamente das condições climatéricas do local onde a estejamos a usar. Do ponto de vista de preço, portanto, consideramos uma desvantagem. Normalmente é conveniente ainda o uso em paralelo de uma outra técnica de reforço do leito menor na base da instalação desta manta, para fazer esse reforço, no fundo, acabar por cozer, no fundo, acabar por utilizar aqui nesta zona para conseguirmos cozer a manta com depois as forças das águas e não criar aqui pontos de fragilidade, fazer aqui alguns reforços de base. Em todas as situações em que utilizamos sempre diferentes técnicas, mas sempre qualquer outra técnica adicional nas situações da manta. Há mantas com diferentes densidades e para situações de aplicação. O uso de mantas que tenham como base uma tela opaca, uma tela preta, em polietileno de amido, no caso de áreas onde se procedeu à erradicação de canas, no fundo contribui para evitar a entrada da luz no solo ou melhorando o seu potencial contra a arrebentação. Do ponto de vista de período de execução, praticamente todo o ano se poderá usar e combinar-se, no caso de se combinar com plantações, convém ser durante o período de repouso vegetativo e é o único alerta em relação a isso. Aqui há algumas situações em que já tínhamos aqui alguma germinação passado uns tempos de termos colocado. Uma outra técnica, no fundo, que foi realizar aqui nesta situação que eu estava a dizer, de reforço da base, foi o biorrolo. O biorrolo nesta situação foi usado porque após a colocação da manta biodegradável de que vos falámos, sobre o talude da margem, houve necessidade de reforçar esta sua base, não é? Face à instabilidade sentida, é a zona de interface entre o leito e a margem, a base do talude ficou fragilizada e bastante exposta a processos erosivos. A linha de água está sujeita a velocidades de água relativamente baixas e com um substrato no leito não exclusivamente rochoso, o que nos permitia utilizar, portanto, era uma solução porque teríamos que fixar os postos para fixar o biorrolo e, portanto, foi possível usá-lo. O biorrolo é uma estrutura cilíndrica, como podem ver, não é? É uma estrutura cilíndrica formada à base de fibras de coco, de elevada densidade e alta compressão, envoltas por uma rede biodegradável, como fibra de coco, ou pode ser de polipropileno. Neste caso, era biodegradável em fibras de coco. Os rolos poderão ter uma extensão de cerca de 4 metros, com diâmetro de cerca de 30 centímetros e podem servir de substrato a plantas enraizadas ou a estacas, e no seu interior podem também ser colocados rizomas ou bulbos de outras espécies aquáticas que se tenha por conveniente. A sua fixação é feita através de postes de madeira cravados na vertical, e julgo que nesta imagem é possível verificarem aqui que temos uma linha da frente com postes e tinham aqui uma linha de trás também com postes, foi reforçado sempre para ele se manter mais ou menos fixo e representa uma elevada resistência, uma média resistência à água, capaz de controlar a erosão na base do talude e promover a sedimentação de material erodido de montante. Portanto, no fundo, fazemos este reforço e conseguimos fazer o reforço aqui da base da manta e da zona mais desgastada
pela força das águas. Do ponto de vista de vantagens, por exemplo, ter aqui um esquema para ser mais fácil essa leitura em planta e em corte, um esquemazinho simples para se perceber melhor como é que é na prática, como é que foi executado e como é que foi fixo. Nem sempre fácil, porque nem sempre, muitas vezes apanhamos rocha, como devem imaginar, não é? Do ponto de vista de vantagens, é simples e rápido, depois o biorrolo está feito, é só a sua colocação e fixação com os postos, não requer mão de obra especializada, tem uma ação filtrante muito eficaz, com grande capacidade de retenção de umidade, proteção e contenção imediata do solo após a sua instalação. É também elástico, porque se molda com grande facilidade às curvaturas das linhas de água e é permeável, que é uma condição essencial. Substrato para a vegetação, favorece a sedimentação a montante do leito, não é? Quando vem aqui, acaba por favorecer aqui a sedimentação nestas zonas. Tem um efeito estético agradável e é um material biodegradável, que ao compor-se também pode contribuir para a própria fertilidade do solo. Desvantagens, é a limitada durabilidade, obviamente, pois se é biodegradável é a mesma coisa que a manta, tem uma limitada durabilidade, o tempo de degradação vai depender das condições e da gramagem, e são basicamente o preço também é uma desvantagem, e só se pode usar em zonas sujeitas a velocidades baixas velocidades e leitos com substrato um pouco rochoso, porque senão não temos como, no fundo, não conseguimos fixá-lo, não é? E como o seu peso não é muito, pelo próprio peso só não teríamos essa possibilidade. Esta técnica foi em todas as situações, nós usámos-la sempre associada à manta. No caso de outra situação, de outra técnica, o chamado entrançado, que usámos também aqui nesta situação específica. As margens fluviais eram cavadas e erodidas na sua base, o leito muito assoreado, mas era uma erosão de margens, portanto não era uma erosão que viesse, esta erosão e esta sedimentação que se vê, era de facto da lavagem das duas margens, nitidamente, o que lá tínhamos. A linha de água considerada de média a baixa corrente, com pouco transporte de sedimentos, lá está, e com substrato de leito não exclusivamente rochoso, havendo a necessidade da consolidação das bases do talude e execução de banquetas, que acabou por ser a execução que fizemos deste lado, que neste lado a fotografia corresponde a este lado e, portanto, como se pode ver, acabámos depois por fazer duas situações e trabalhar em banquetas. Criamos uma primeira banqueta e uma segunda banqueta, porque na verdade aqui era para ser criada quase como uma bacia de retenção para conseguir ter sempre mais água nesta zona do rio e, portanto, permitiu-nos fazer esta dualidade de situações. Na situação específica aqui, neste local, usámos esta técnica de 3 formas distintas. Na base do talude, revestidos a montante com manta, foi uma das situações de reforço, não é? Em que tínhamos aqui manta, portanto, e utilizámos esta parte no reforço. Na base, os taludes revestidos a montante com grade, uma das outras técnicas que vos mostraremos a seguir também, usámos o entrançado, e para definir os 2 patamares na margem direita, neste caso, do leito menor e o leito maior aqui sozinha, o entrançado foi utilizado sozinho, como o técnico é isolado. O entrançado apresenta bons resultados no aumento da rugosidade hidráulica e promove a redução das forças de corrente, fixando sedimentos, que é uma das nossas principais funções. A estrutura consiste, portanto, num entrançado, por isso é que ele chama entrançado, num entrançado ou entrelaçado de ramos vivos de salgueiro, neste caso de salgueiro e normalmente de salgueiro, em torno de postes de madeira, cavados verticalmente ao solo e paralelamente à margem do rio, perpendicular ao leito. Os ramos de salgueiro devem ser flexíveis para que possam ser entrelaçados à volta dos postos, não é? Então, temos aqui esta imagem que permite exatamente ver isso, como é que foi feita esta situação, de forma sobreposta e com as partes terminais mais grossas enterradas no solo. Os espaços entre o entrançado e a margem foi preenchido com uma mistura de terra inertes de pequenas dimensões, que resultou da operação de desassoreamento a que esta linha de água foi sujeita. Isto foi uma das questões também, além de ser possível, há técnicas que nos interessam mais em determinados sítios também por isso, porque temos condicionantes, porque poderemos não poder ir com máquinas e no caso nós precisávamos, esta zona ia ser desassoreada e portanto era preciso aproveitar o material que se iria retirar destas zonas para conseguirmos reutilizar esse material. E esta técnica acaba por ser uma técnica que muito nos interessava, porque permitia-nos no próprio sítio utilizar este material. Portanto, o espaço já expliquei que foi ocupado com este material. Além de permitir formar uma faixa de proteção dos taludes e das margens, a montante da estrutura, este preenchimento permite criar estas banquetas, onde se pode realizar a posteriori as plantações, não é? O que é, no fundo,
Como vantagens, é uma boa estabilização das margens, especialmente em profundidade, porque é um sistema que aposta no enraizamento dos próprios salgueiros, não é? Que aqui temos entrançados, é material vivo e, portanto, em profundidade, com o tempo, é das situações que nos agrada bastante do ponto de vista da estabilidade e também de estacas vivas. É um efeito estético agradável, tem uma proteção e contenção imediatas do solo após a construção, permite o desenvolvimento de vegetação, cujo enraizamento favorece a estabilização, portanto, do terreno. Como desvantagem, requer mão de obra especializada, são necessários ramos flexíveis e direitos, mais ou menos, com origem na mesma, neste caso com origem na mesma bacia hidrográfica que estávamos a recuperar, e muitas vezes é de facto a grande desvantagem, é uma grande quantidade de material vegetal que se precisa para se fazer, no fundo, estes entrançados todos que estamos aqui a ver, não é? Com salgueiro, e é preciso fazer essa recolha desse material vegetal para conseguir criar esta estrutura, e é uma das grandes desvantagens, é a grande quantidade de material vegetal vivo. Não deve ser utilizado em cursos de água de volume com corrente muito forte e com leito rochoso, obviamente, porque tem que ser fixos, no fundo aqui nos pilares tem que ser fixo toda esta estrutura, e se for um solo rochoso também não nos permite que usemos esta técnica. A execução deve ser feita durante o período de repouso vegetativo, contudo a fixação da estrutura da base, do entrelaçado, os postos, poderá ser iniciar na altura de estio ou com baixos caudais. Tem custos relativamente elevados, essencialmente porque recorre a mão de obra especializada, mais material, mais equipamento, prospeção de ramos de salgueiros adequadas às cargas, os transportes, enfim, pode trazer aqui alguns do ponto de vista da dinâmica, da organização da obra, pode trazer aqui algumas dificuldades. O material vegetal para a técnica de entrançado deve ser de salgueiro, pode ser usado de outras espécies linhosas com capacidade de propagação vegetativa e adequadas às características do local de intervenção, não sendo contudo muito fácil de encontrar estes materiais. Esta técnica propomos praticamente sempre o salgueiro, por ser de facto um material elástico que se adapta muito bem a esta técnica. Nós fizemos uma experiência com outro material, mas depois eventualmente poderemos falar disso mais à frente, se for o caso. Aqui são umas imagens de ver as pessoas como da execução. Aqui já tínhamos umas imagens aqui, nossa, esta situação já com alguns rebentinhos, portanto vamos estar já alguns rebentos e o salgueiro já a começar a arrebentar, foi logo no início, passado pouco tempo, consegue-se logo um efeito. Passando para a técnica do muro verde, que também utilizamos nesta situação específica em que o talude era rochoso, com uma base muito escavada e com uma forte ação erosiva, o leito com origem em substrato rochoso, cuja implementação e a fixação da grade de grande parte das técnicas não seria dificultada ou inviabilizada, pelo que vos falei antes, não é? Seria muito difícil meter estacas neste tipo de solo ou fazer outro tipo de fixações neste tipo de margem. Margem de base muito escavadas e até uma altura de cerca de 80 centímetros, 1 metro, em rocha-mãe à vista, linha de água considerada de média e alta corrente e com transporte de sólidos de médias dimensões. Havia necessidade de consolidar e estabilizar a base da margem, que a montante foi previamente revestida com uma manta, também, portanto, como já falámos anteriormente, zona sujeita a desassoreamento do leito, com necessidade também de incorporação de detritos no local, e no caso esta técnica também nos permitia isso. Como tínhamos desassoreamento, ia resultar muito material deste assoreamento, desta erosão que foi a oportunidade, criando através desta técnica, conseguirmos encostar os paus à parte rochosa, criar uma estrutura mais comprida e acabar por enchê-la com este material e no fundo evitou-se ter de se retirar este material para outras zonas, carregar, vir com máquinas, no fim é aqui um processo de tentar adaptar todas estas situações. Esta estrutura de suporte funciona, como veem, como uma caixa formada por troncos de madeira dispostos perpendicularmente entre si, não é? Temos aqui o alçado de frente, a ver se como se tivéssemos aqui a linha d'água, e temos outros cravados na parede. Neste caso não foi cravada, foi afastada da nossa margem porque é rochosa e conseguimos na mesma manter esta solução e encher, e com o peso conseguimos manter esta estrutura e cravá-la, obviamente, encostá-la, ficar trancada, não é? nas saliências da rocha, mas nunca perfurar a rocha, não é? Situações em que não se conseguia com facilidade, pelo menos.
Este muro é, portanto, uma caixa formada por troncos de madeira dispostos perpendicularmente, transversalmente e fixados muitas vezes por cavilhas de ferro quando temos essa necessidade. A função desta estrutura é como um muro de suporte, na verdade, só que é um muro de suporte a que chamamos um muro de suporte verde, porque é executado ou com feixes de material vegetal, que se enrola de feixes mesmo enrolados e que se deixam nestas aberturas, ou então nestes interstícios acabamos por conseguir fazer às vezes a plantação ao covacho, né, de arbustivas, de salgueiros, e depois no tardós aqui do muro conseguimos com plantações de material enraizado ou de estacas complementar essa sua função. No caso específico, tivemos que adaptar aqui algumas das medidas que não são tão consensuais, mas tivemos que adaptar aqui este modelo à situação específica que tínhamos, não é? E portanto consideramos cerca de 60 centímetros de afastamento do talude e havia a necessidade de fazer um muro sem utilizar o talude existente, porque não tínhamos hipótese de fixação, pois era rochoso. E nós precisávamos de uma estrutura completamente independente para podermos trabalhar, e foi isso que criámos, daí a opção do muro verde, mas poderá haver outras situações com maior ou menor afastamento, portanto isto depende da situação que nós tenhamos. Ao mesmo tempo, neste caso, não queríamos afastar muito a base do muro para que os remates no final de aplicarmos esta técnica, não poderíamos estar muito afastados para conseguirmos rematar no próprio leito, portanto há estas dificuldades e portanto também não podemos afastar muito, para que se pudesse adaptar ao traçado da linha. Tivemos também essa dificuldade e acabámos por, nesta situação, não inclinar tanto como à partida o deveríamos ter feito, também por questões de precisar uma estrutura maior aqui, para ter mais peso, para no fundo conseguirmos fazer uma maior frente à força das águas, obviamente. Os troncos foram dispostos em camadas alternadas, garantindo uma inclinação estrutural, neste caso de 20%. O revestimento interior foi feito com a tal mistura de inertes e nos degraus plantámos, como vos dissemos, plantámos e acabámos por plantar também aqui atrás. Do ponto de vista de campo, são imagens da situação que lá se criou, de facto, muito mais em parede do que nós gostaríamos, portanto, gostaríamos que tivesse sido um bocadinho mais recuado, mas de facto as condições não nos permitiram, tivemos que adaptar. Tem uma boa estabilidade de base dos taludes, um efeito estético agradável, é uma proteção e contenção imediata de solos após a sua implementação. Tem um grande período de durabilidade, está estimado um período superior a 20 anos, portanto, com reduzida manutenção, uma possibilidade de combinação com plantações, que o desenvolvimento do sistema radicular das plantas irá criar um efeito de armadura, não é, deste solo. Há a possibilidade de usarmos nestas situações também, quando há mais afastamento, que não é o caso, utilizarmos os tais feixes aqui de vegetação, ou então complementar com plantação ao covacho que nós fizemos. A facilidade de execução é um processo difícil de executar, não é? É relativamente moroso, mas não é difícil, e permitiu-nos neste caso, foi uma grande vantagem neste caso, o aproveitamento de facto das terras de origem inerte resultantes dos processos de desassoreamento para enchimento destes muros. Para nós foi uma enormíssima vantagem não meter máquinas nesta zona. Do ponto de vista de desvantagens, requer mão de obra especializada, pode requerer o uso de maquinaria pesada, como retroescavadoras, para executar as escavações na base do enchimento, que não foi o caso, como viram, porque se virmos as imagens, aqui não havia praticamente, não havia nada aqui a retirar, estávamos já em solo rochoso. E, portanto, poderia ser também outra desvantagem a necessidade de terras inertes para o enchimento a montante, que também não tivemos essa desvantagem. Portanto, se esta estrutura em madeira pode ser executada durante todo o ano, dependendo do caudal, obviamente, as plantações de estacaria durante o período de repouso vegetativo, com temperaturas relativamente amenas, seria o ideal. Em taludes íngremes, a montante, esta técnica deve ser complementada com a aplicação de manta orgânica ou de qualquer outra técnica que queremos que se adapte, acompanhar o talude, contribuindo assim para o reforço e a estabilização das margens, bem como o suporte de tudo isto. Neste caso usamos, nesta situação em que se precisa foi a manta, como se pode ver aqui, e houve noutras situações em que usamos o caso da grade, que é esta aqui que acabamos por usar na mesma situação, mas na outra margem, uma margem mais que tem talude de margens fluviais em situações de equilíbrio relativamente acentuado, entre 45% e 55%, com fenómenos de erosão superficial e com substrato não exclusivamente rochoso. Portanto, para utilizarmos esta técnica, obviamente, não pode ser exclusivamente rochoso, por isso é que utilizamos este talude aqui que estava completamente escavado e tinha um grande declive, mas permitia-nos usar, porque era possível, de facto, ter esta situação. Nestas situações de linhas de água é das situações mais raras, mesmo assim, haver muito substrato
que não seja rochoso e, portanto, a aplicação desta técnica, pelo menos nas situações que nós tivemos, é mais rara. Mais em meios mais urbanos ou linhas de água é mais fácil, eventualmente, porque havendo mais disponibilidade de terra é sempre mais fácil. A estrutura assenta diretamente sobre o talude, portanto é formada por troncos de madeira horizontais e verticais, não é? Como estamos a ver aqui, formando esta tal grelha, esta tal grade viva, por assim se chama, e é suportada por troncos de madeira também cravados perpendicularmente no talude, que servem de suporte e travamento do conjunto da estrutura. A malha permite reter os materiais resultantes da erosão a montante, portanto, quando criamos estes degrauzinhos aqui, e há sempre depósitos de terra que nos permitem, no fundo, ganhar aqui algum substrato também para a prestação que queremos, no fundo, implementar no talude. E permite uma diminuição da velocidade da escorrência, sem dúvida nenhuma, até porque ganhando atrito, não é? Diminui aqui a velocidade de escorrência nestas estruturas, é um efeito de escadinha. Nas áreas vazias resultantes da execução desta malha, procedeu-se à plantação aqui em côncio de arbustivas autóctones, em alguns casos foi necessário comatar alguns espaços com substrato local, terra inertes de pequenas dimensões, mas correu bastante bem. Está aqui já implementado, não é? Estávamos a mostrar as imagens em baixo, acabámos por fazer um reforço também com o entrançado de salgueiro, aqui ainda na parte da execução. Do outro lado tinham sido aquelas duas fiadas de salgueiro que tínhamos falado há bocado. Este lado, cá está o entrançado de salgueiro aqui nesta zona, fazer de base, e no fundo a grade no talude em cima. Como vantagens, é a realização relativamente rápida e simples também, não é montar a grelha não é uma coisa muito complexa, apresenta uma boa estabilidade de talude, em especial com equilíbrios muito acentuados, é um efeito estético agradável, uma ação drenante, consolidação imediata de camadas superficiais do solo, até uma profundidade de 30 centímetros, e a redução do processo erosivo. Permite o desenvolvimento de vegetação cujo enraizamento irá criar um efeito de armadura do terreno, e é isto que nós pretendemos, é que as nossas raízes, no fundo, tenham estes apoios e os nossos raizames possam depois ter tempo de fazer o seu efeito de rede e funcionarem também eles como uma técnica de bioengenharia ou de engenharia natural. Efeito estabilizante e funcionalidades é contínua e limitada com reduzida manutenção. Desvantagens, requer mão de obra especializada, são métodos de construção intensivos, não aconselhável a sua aplicação em substrato rochoso, obviamente, como se percebe pelo tipo de técnica, não é? E tem custos relativamente elevados em mão de obra especializada, em material, isto é formado aqui uma malha, ainda é. A execução da estrutura em madeira poderá ocorrer durante todo o ano, a plantação e a estacaria deverá ocorrer durante o período de repouso vegetativo, principalmente no inverno. Poderá ser necessário implementar na base do talude a interface com o leito e a margem a uma outra técnica, como o entrançado vivo de salgueiro, enrocamento ou biorroll, dependendo do tipo de linha de água, se são linhas de água mais com fortes correntes ou não, essa análise tem que ser feita, que permita reforçar estas zonas mais débeis, não é? Porque no fundo estas zonas aqui são sempre as zonas mais débeis e que nos descascam no fundo a base. Se nos descascarem esta massa, nós não conseguimos conter esta base, dificilmente conseguimos conter o resto, não é? Porque está tudo obviamente a trabalhar em conjunto. Sempre que os taludes sejam muito extensos, dever-se-á avaliar o seccionamento em patamares que permitam uma diminuição da velocidade de escorrência e pode favorecer a deposição do material. Não era o caso aqui, mas se fosse, eventualmente podia-se fazer um patamar e continuarmos o resto do talude. Às vezes há situações dessas em que eventualmente se poderia e deveria se calhar ponderar essas situações. Pronto, são aqui algumas imagens de algumas das situações que tiveram que se fazer em terrenos mais rochosos para fazer plantações, as marcações e pronto. E no fundo era isto que eu trazia para vos dar e deixar para os especialistas, a parte de especialistas. Deixa-me ligar aqui o vídeo, acho que consegui deixar de compartilhar. Não. E pronto. Maria, da minha parte está. Obrigada, muito obrigada. Eu estou a ver que não consigo encontrar o professor Rui, não sei se ele teve que se ausentar ou se está com algum problema com a internet, assim que pedia então ao engenheiro Aldo se poderia começar ele, enquanto entra ou não o professor Rui, por favor. Sim, já me estão a ouvir? Sim.
Ok, então vou iniciar. Quero em primeiro lugar agradecer à APAP o convite para estar presente hoje para falar um pouco sobre os projetos de engenharia natural. Vou-vos apresentar um pouco de forma curta aquilo que é a EcoSalix. Nós somos compostos por uma equipa multidisciplinar. Eu sou licenciado em Engenharia Biofísica e depois temos um conjunto de técnicos, uma equipa composta por engenheiros civis, biólogos, arquitetos e também arquitetos paisagistas, estão muito bem representados também no nosso quadro técnico. E por vezes, dependendo das especialidades de cada um dos projetos, podemos ter que recorrer a alguns consultores externos, nomeadamente na área da botânica, da engenharia hidráulica ou também, por exemplo, dos estudos geotécnicos, que também são fundamentais para alguns dos nossos projetos. Relativamente ao tipo de serviços, nós nos últimos anos temos estado focados muito mais na área de projeto, no desenvolvimento de projetos de engenharia natural, essencialmente no setor das linhas de água e no controle de erosão pós-fogo. Depois fazemos também o acompanhamento técnico dos nossos projetos, portanto, na fase de obra. Muitas destas técnicas, por vezes, não são conhecidas. O seu método de execução tem alguns métodos mais complexos, dependendo da técnica, e muitos dos empreiteiros, portanto, não as dominam. Portanto, nós fazemos esse acompanhamento técnico também em campo, para poder ajudar e para poder garantir que, de facto, a construção é feita da melhor maneira possível. Depois temos uma parte também relacionada com os produtos, onde trabalhamos com diferentes fabricantes europeus, por exemplo, como as mantas orgânicas, onde nós vamos testando também diferentes materiais e diferentes gramagens, de acordo também com diferentes situações, para podermos depois avaliar e comparar este tipo de materiais entre eles e podermos determinar depois para os nossos projetos quais são os materiais mais adequados a resolver cada tipo de problema. E por fim, uma outra área também de serviço que temos, que está relacionada com a formação em engenharia natural. Portanto, hoje em dia não existe nas universidades um curso específico que lecione as técnicas de engenharia biofísica, como inicialmente eram conhecidas, e portanto isso faz com que haja uma necessidade grande no mercado, sobretudo na parte de projeto, que nós recebemos muitas vezes projetos para auxiliarmos, a dar consultoria, e verificamos muitos erros, e é uma das fases em que nós achamos que deve ser reforçada, e portanto trabalhamos também nesse sentido, e hoje aqui também vos vou falar de alguns exemplos daquilo que temos feito com o município de Santarém nesta área, e estas formações servem precisamente para, de uma forma didática, explicar às pessoas aquilo que é a engenharia natural e as vantagens que existem na utilização deste tipo de disciplina. Hoje vou-vos falar de 4 casos práticos em concreto. O primeiro em Rio de Cores, eles estão ordenados por ordem cronológica. O primeiro é Rio de Cores, em Orém, executado em 2007, respeitante à estabilização de uma margem fluvial no terreno de um particular, portanto, uma linha de água que foi uma iniciativa, esta empreitada foi uma iniciativa do próprio dono do terreno. O segundo exemplo tem 2 troços de análise, são da Ribeira de Ceiça, também em Orém, relacionados também com a estabilização das margens fluviais, e num destes troços, essencialmente, o objetivo seria a proteção da conduta, de uma conduta de saneamento que passa perto da linha de água, e portanto havia necessidade também de proteger esta infraestrutura. Terceiro exemplo, aquilo que temos desenvolvido com o município de Santarém relativamente aos workshops de engenharia natural, mostramos também um pouco aquilo que tem sido a evolução destes casos, que já temos vindo a realizar desde 2016 com o município. E por fim mostrar-vos o último projeto, o projeto mais recente, que está de momento a finalizar a sua execução, na Albufeira do Bonito, no entroncamento. Portanto, o primeiro caso prático em Rio de Cores, estes eram os problemas que nós verificávamos na altura. Portanto, existia vários problemas de erosão e instabilidade dos taludes. Na base dos taludes, a base estava a ser escavada, portanto havia uma necessidade de proteger essa mesma base. Não existia qualquer galeria ritícola, portanto, e a vegetação era dominada essencialmente por uma área densa de canavial. E o que vemos nestas fotos, portanto, na foto de baixo do lado direito, já foi após uma limpeza das canas, ainda se notam alguns elementos, portanto, toda esta zona aqui estava coberta com canas e havia então também a necessidade de fazer a retirada desta invasora. Portanto, foi estudada a situação, optou-se por executar um perfil que consistia em proteger a base com um enrocamento, uma estrutura mais forte, e depois dar a estabilidade ao talude através da construção de uma grade viva. Nós podemos ver na fotografia da esquerda a margem oposta, portanto isto é o acesso às traseiras de uma fábrica de madeiras e portanto tinha sido há alguns anos estabilizada totalmente em betão, o que causa grandes problemas, portanto na margem oposta, a água ao chegar com velocidade à margem de betão,
encontra aquele obstáculo, desvia e irá causar mais erosão na base do talude oposto. Portanto, este era o problema que se verificava e decidimos então optar por técnicas que passaram pela colocação do enrocamento e também pela grade viva. Uma fotografia que mostra a evolução da construção da estrutura em madeira. Portanto, o que nós vamos ver é o evoluir da construção de várias paliçadas que são feitas ao longo do talude. Esta é uma das estruturas que tem que se ter em alguma atenção, porque são feitos dimensionamentos, portanto, são feitos cálculos de engenharia para poder determinar qual o diâmetro dos troncos que temos que utilizar e a distância entre estas pequenas paliçadas que compõem a grade. Isso está tudo relacionado com o ângulo de atrito interno, também já vou explicar isso com mais detalhe à frente. Esta é uma imagem já da estrutura completamente fechada, portanto já tinha sido construída a estrutura inerte em madeira, foi aterrada, portanto todos estes patamares foram preenchidos com terra, vemos também um enrocamento na base. E aqui a grande vantagem da utilização desta técnica prende-se com o declive do terreno, portanto nós, estando a olhar para aquele terreno em si, nós tínhamos uma inclinação aproximada de 45 graus e o facto de criarmos uma estrutura com uma grade viva vai-nos poder reduzir a inclinação, portanto reduzir em primeiro lugar o talude em diferentes setores e dentro desses diferentes setores nós vamos conseguir reduzir o ângulo de inclinação. Portanto tem inúmeras vantagens, não só na própria estabilização do solo, mas também para as plantas, que em zonas planas, portanto, têm tendência a ter um crescimento muito mais acelerado e com muito mais, conseguem se estabelecer com mais rapidez. Portanto, o objetivo da utilização desta técnica foi, portanto, reduzir precisamente, neste caso o cliente não queria, nós podíamos ter optado por escavar um pouco mais a crista do talude, chegá-lo para trás, deixá-lo com menor inclinação, tínhamos uma situação mais segura, mas neste caso o cliente quis manter a inclinação que tinha de talude e, portanto, esta foi a solução escolhida. E, portanto, ao fim e ao cabo, acabamos por ter uma redução do declive neste talude, que se transmite, neste caso em concreto, por dois taludes com aproximadamente 20 graus e o terceiro da base com aproximadamente 25 graus de inclinação. Aqui está uma imagem da execução final, onde se nota perfeitamente, portanto, esse enchimento dos patamares e a diferença de desníveis que existe entre eles. Esta obra foi posteriormente complementada também com os elementos vivos, portanto, com transplantes de várias espécies de amieiro ali nas imediações da zona de intervenção. Foram compradas também plantas em torrão, freixos e sabugueiros, e foram recolhidas e colocadas também estacas vivas de salgueiros. Como elemento final foi projetada uma hidrossementeira de espécies herbáceas sobre toda a estrutura. E este é o resultado, portanto, da evolução da obra passados 11 dias. A hidrossementeira foi feita numa época ideal, em abril, e, portanto, tinha todas as condições de umidade e de temperatura para conseguir se desenvolver rapidamente. Portanto, neste caso, em concreto, com 11 dias que se tinham passado, tínhamos uma cobertura já quase a 100% do extrato herbáceo, que é importante numa fase inicial para garantir que se eventualmente chover, portanto, para não existir logo erosão no solo que ainda se encontra exposto. Esta fotografia que mostra a evolução passados 5 anos. O que verificámos nesta altura, portanto, as árvores, como vou voltar a referir, portanto, este terreno era um terreno de um particular, uma pessoa que depois teve muitos cuidados de manutenção também, não só com algumas fertilizações, mas também com as podas dos elementos arbóreos. Portanto, foi conseguido controlar a estrutura da vegetação e o que nós verificámos também passados estes anos era que alguma da estrutura de madeira começou a apodrecer. E neste sentido, nesta altura não havia qualquer problema em isso acontecer, porque a estrutura de madeira, se apodrecer, ela já cumpriu a função dela. Portanto, a função de estabilização daquele esqueleto que ela forma, esse efeito estabilizador, é substituído pelo desenvolvimento da vegetação, portanto, tanto da parte aérea como dos sistemas radiculares. Um outro exemplo, já com a evolução passados 10 anos, portanto, tínhamos uma cortina arbórea completamente fechada, muito densa. Portanto, aqui neste caso foi importante também utilizar um elevado número de espécies. E o que vemos aqui é uma situação em planta, para vos mostrar apenas o que foi a evolução do local. Vocês podem ver do lado direito, portanto, as instalações da fábrica que está adjacente. E aqui também já tocamos um pouco no paisagismo, portanto, era para nós importante também com este projeto criar elementos visuais que nos conseguissem quebrar a imagem que o cliente tinha nesta altura. Portanto, para além da inexistência da galeria ripícola, existia também esta mancha de canas que, portanto, era um dos objetivos também controlar.
Portanto, imagens aéreas de 2006 e agora aqui a evolução em 2018. Portanto, tem aqui a azul a marcação da linha de água e podem ver, portanto, a evolução que foi tendo a galeria ripícola. Portanto, conseguimos criar uma estrutura verde completa, cerrada, que deu muitas vantagens ao cliente. Vocês podem também verificar que o terreno, o cliente no seu terreno, portanto, acabou por construir um campo de jogos e reabilitou uma moradia que ali tinha, e portanto acabou por lhe dar não só privacidade, como também cortou-lhe o efeito estético negativo que tinha para a fábrica, e também a nível de sonoro, portanto, com o barulho que a fábrica produzia, também acabou por criar uma cortina acústica e teve, portanto, um sem número de vantagens. Nesta imagem vem uma panorâmica daquilo que foi a estrutura arbórea, neste caso com 10 anos de evolução. E aqui apenas os esquemas gerais da evolução também desta obra, na primeira metade da linha de água, e depois a evolução também na parte final da linha de água. Ok, vamos passar então para outro caso prático. Este vai se dividir em 2 troços, na Ribeira de Ceiça, em Orém. São relativos a 2013, a intervenção, a execução da obra foi feita no ano de 2013 e deveu-se sobretudo após o temporal de janeiro de 2013, onde na Ribeira de Ceiça ocorreram diversas quedas de árvores de grande porte. E, portanto, causaram problemas semelhantes a este. Portanto, vê-se um rombo completo, portanto, com a rotação, com a queda da árvore, o sistema radicular causou um rombo na margem, portanto, levou a ter situações como neste caso conseguimos verificar. Portanto, onde passa uma estrada, uma serventia, que tem acesso a tratores, portanto, para campos agrícolas, estava agora neste momento a causar, portanto, dificuldades, reduzindo aqui a largura da estrada, e, portanto, havia necessidade de intervir e de proteger a base deste talude. Pensou-se na altura numa série de soluções, analisaram-se aquilo que eram as soluções que tradicionalmente, a tecnologia que tradicionalmente o município de Orém utilizava para fazer a estabilização das margens, portanto a utilização de pedra de grandes dimensões, e aconteciam alguns problemas com este tipo de estruturas, e já vamos verificar isso também mais à frente numas fotografias. Portanto, ao haver cheias, como ocorrem com alguma frequência nesta ribeira, portanto a pedra não tinha estrutura suficiente para conseguir suportar e acabava por tombar na linha de água, portanto reduzindo também a secção de escoamento, portanto causando inúmeros problemas, não só pela redução da secção de vazão, mas também pelos custos que isso traz inerentes, porque depois existiria mais um custo em chegar, pegar na pedra e repô-la novamente no sítio. Portanto, estavam a ser trabalhos contínuos e, portanto, analisámos todos esses fatores, comparámos, fizemos uma estimativa de custos e comparámos com o que seria uma solução de engenharia natural, optámos por aplicar o perfil tipo que vemos no lado direito, uma solução, digamos que mista, com a base do talude protegida por gaviões cilíndricos e enrocamento, e depois feito um reperfilamento do talude, que foi protegido com uma geomalha tridimensional e com plantações e estacaria viva. Portanto, aqui vemos no início esta zona onde tinham havido as quedas de árvores. Portanto, o perfil tipo que foi aplicado foi aproveitar uma das vantagens da engenharia natural, que é o reaproveitamento de materiais. Portanto, nós conseguimos reutilizar este tronco de amieiro, portanto, cortá-lo em 2 elementos e apoiá-lo, portanto, na base, apoiá-lo em estacas de madeira verticais, que foram cravadas na vertical, que deram apoio à colocação longitudinal destes troncos de amieiro e, portanto, a base foi protegida com esta estrutura. No tardor foi feito um enrocamento, temos uma zona drenante também, e depois o perfilamento também do talude e, por final, o restauro da galeria ripícola com a introdução de plantações e de estacaria viva. Então, algumas imagens da evolução da obra. Nesta fotografia o que nós verificamos é já a aplicação dos troncos de amieiro na longitudinal. Não foram fixos de mais forma nenhuma, portanto foram apenas com o seu peso colocados e apoiados na estacaria de madeira. Subiu-se o segundo tronco, portanto ficámos com os dois troncos sobrepostos e depois preenchemos o tardor dos troncos de amieiro com uma pedra de alvenaria e também com um aterro, portanto uma solução mista de enchimento também. Portanto serve para termos peso, para criarmos um talude robusto e também para termos alguma drenagem para o próprio talude ser drenante e não causar tanta saturação no solo.
Portanto, uma vista de frente, ainda se vêem do lado esquerdo os cortes resultantes do amieiro que tinha tombado. A evolução depois de termos feito o reperfilamento do talude. Aqui, após a colocação, portanto, depois para proteger o solo da erosão, foi colocada uma geomalha tridimensional. Basicamente é um rolo, como a Luísa falou antes, sobre as mantas orgânicas, é muito parecido, mas tem um reforço com uma fibra sintética, portanto uma tela feita de fibras sintéticas muito resistentes, que foi especialmente, são produtos que são desenhados especialmente para suportar casos extremos, como estes, onde é necessário, de facto, ter uma elevada resistência, e também já vamos perceber isso mais à frente com a evolução desta obra. Portanto, foi colocada esta malha, esta geomalha, e depois foram feitas também as plantações. Neste caso, foram feitas fora da época ideal, foram feitas em junho. Isto era um troço pequeno, com cerca de 10 metros, e nós queríamos avaliar, portanto, qual é que seriam os custos. O que aconteceu neste troço foi que nós tivemos depois sempre uma equipa do município a ir todos os dias fazer uma irrigação de recurso neste troço. Portanto, para depois avaliarmos se compensava ou não em determinadas situações, podermos ainda fazer as plantações no mês de agosto ou não, mas de facto torna-se caro e, portanto, podemos obviamente completar as estruturas inertes que queremos fazer, podemos até executar este tipo de obra no verão, mas a parte vegetal, a parte quando precisamos que a estacaria viva seja recolhida e que sejam aplicadas as plantações, portanto, teremos que esperar obviamente pela época ideal. Daqui uma fotografia da fase final de obra, já com as plantações feitas, neste caso colocámos também tamargueiras, loendros e fizemos estacaria de salgueiro. Estacaria que foi utilizada mais tarde, aqui foram feitas apenas as plantações, uma vista frontal. E depois com a evolução, ou seja, a obra foi feita em junho de 2013, em janeiro, a 7 de janeiro de 2014, sofreu o seu primeiro episódio de cheia, portanto teve logo sujeito a uma carga bastante grande, que é um dos fatores que pode ser uma desvantagem em determinadas técnicas de engenharia natural, porque elas precisam de mais algum tempo até a prestação se desenvolver e ganhar eficácia a 100%, e portanto neste caso obviamente que a eficácia deste troço ainda não estava garantida a 100% porque a prestação ainda não se desenvolveu, mas foi um teste interessante porque permitiu-nos perceber se de facto tinha sido o projeto ideal ou não para este tipo de ribeira. E aquilo que conseguimos constatar é que de facto quando comparamos com outros locais que na mesma altura foram intervencionados novamente com a pedra de grande dimensão, constatámos foi que com todo este volume de água a pedra voltou a tombar, portanto voltou a deslizar e acarreta novamente aqueles custos que já referi também anteriormente. Na nossa estrutura, portanto, como acabamos por ter as pedras de grande dimensão, uma estrutura impermeável, portanto acaba por desviar as águas. Neste caso, as estruturas que nós criamos são estruturas completamente permeáveis, portanto, seja a água que provém da chuva ou seja a água de escoamento de água, toda aquela água se pode infiltrar, portanto, muito mais facilmente nós temos uma situação de permeabilidade que não temos com outros tipos de estruturas e isso é de facto uma vantagem. Aqui um pormenor mais perto, já tínhamos algumas, neste caso não foi feita nenhuma hidrossementeira, portanto toda a vegetação herbácea que apareceu depois foi espontânea, portanto este era o revestimento que tínhamos na altura no pós-cheia, a 30 de janeiro. Portanto foi muito importante então aqui termos esta proteção da base, que nos deu a robustez, que nos consolidou a base do talude. O facto de termos colocado uma tela a fazer o revestimento do talude foi importante também porque nos deu-nos a resistência e permitiu-nos a estabilização que o talude precisava. E depois o terceiro elemento, portanto a introdução dos elementos vivos, são fundamentais para a reabilitação do espaço, para a reabilitação ecológica do espaço e também para contribuir para o desenvolvimento do porte aéreo das plantas, portanto, que irá fazer a proteção contra a erosão que provém das águas das chuvas, portanto, a criação do porte aéreo permite abrandar a velocidade com que a gota da chuva cai no solo e causa erosão, mas também a nível dos sistemas radiculares. Portanto, este esquema serve para vos mostrar o que é o desenvolvimento do sistema radicular de uma estaca viva de salgueiro. Este foi um exemplo de uma estaca que recolhemos numa obra em março de 2014. Colocámos-la pura e simplesmente num vaso com água, deixámos-la estar durante 3 meses e depois vimos a evolução. Portanto, a fotografia do meio em junho já mostra o sistema radicular que se tinha desenvolvido estando apenas a estaca em água e na última fotografia do lado direito podem ver também o aspecto aéreo, da parte aérea, o desenvolvimento da parte aérea que o salgueiro se tinha formado. Portanto, quando colocamos uma estaca viva no terreno, é isto que nós esperamos que aconteça dentro do solo. Portanto,
no interior, se fizéssemos apenas um revestimento com pedra, portanto temos apenas uma proteção superficial que é bastante eficaz, mas que não contribui para a estabilização interna do solo. Neste caso, sim, portanto a introdução de estacas vivas permite que o desenvolvimento destes sistemas radiculares consiga fazer a agregação e a coesão e melhorar a coesão entre as partículas de solo. Portanto, outro fator que também verificámos no pós-obra, passado um ano, foi o acumular de alguma sedimentação na base desta técnica, portanto, que nos permitiu-nos mudar um pouco a dinâmica do rio e evitar, neste caso, portanto, o rio caminhou para por outro sítio e, portanto, deixou de ocorrer erosão nesta zona, causou ali a sedimentação e, portanto, conseguimos, de facto, aqui conseguir ainda uma proteção extra com este efeito de dinamismo que teve a linha de água. E aqui apenas um esquema a mostrar-vos a evolução, portanto, aquilo que era a fotografia de março de 2013, o problema, e neste momento uma fotografia tirada em abril deste ano, com a evolução, portanto já temos vegetação, as tamareiras estão com 3, 4 metros de altura praticamente, muito desenvolvidas. E depois uma outra perspectiva, portanto, vista mais deslizante, com a mesma situação e a evolução. Okay. Temos esquema de evolução. Portanto, na mesma ribeira, um troço pouco acima, tínhamos um problema ainda mais grave, portanto, tínhamos a conduta de saneamento completamente exposta, com uma caixa de visita que se vê também no topo da fotografia, já inclinada, portanto, havia necessidade de chegar a este local e de fazer também uma estabilização profunda para garantir a proteção desta infraestrutura. O perfil que aplicámos, portanto, já o expliquei também anteriormente, em vez dos troncos de madeira, neste caso, utilizámos 3 fiadas de gabião cilíndrico. Aqui imagens da evolução da obra também, portanto, a colocação dos prumos verticais, que depois iriam dar apoio aos gabiões cilíndricos. O enchimento da base da fundação com enrocamento. Neste caso, já tínhamos feito o enrocamento completo, já se tinham colocado as 3 fiadas de gabião cilíndrico. Portanto, estava-se a fazer também a instalação já dos restantes materiais para neste momento se fazer o reperfilamento do talude. Foi utilizado também um geotêxtil para fazer a separação entre os solos que formaram o talude e o enrocamento que estava em baixo, portanto isso evita-nos que hajam assentamentos do terreno. Aqui a evolução também já com uma parte do terreno do talude reperfilado. Aqui a instalação da geomalha tridimensional, como veem é um produto misto que incorpora também uma manta de coco, uma manta de fibras de coco. Aqui a fase de compactação da vala de ancoragem da geomalha. E o aspecto final do troço, após ter concluído a empreitada, como disse anteriormente, portanto, neste troço em concreto nós esperámos por novembro para fazer as plantações, foi o que aconteceu. Portanto, realizaram-se várias plantações de espécies em torrão e foi colocada também estacaria viva. E, portanto, tal como o exemplo anterior, do episódio de cheia a 7 de janeiro de 2014, vemos quase por completo, se compararmos com a fotografia anterior, o topo dos prumos verticais estão completamente parados, portanto, metade do talude ficou sujeito a estas cargas. E, portanto, na nossa avaliação pós-obra, portanto, verificámos pequenos problemas que precisavam de ser corrigidos, essencialmente no início dos troços, onde por vezes os remates das estruturas têm que ser feitos de uma forma mais reforçada para evitar aí um ponto de fragilidade. Houve uma outra situação onde, portanto, como podem perceber, estes gabiões cilíndricos são pesados, eles acabam por ter mais ou menos 100, 100 e poucos quilos por metro. Eles acabaram por rolar, portanto a velocidade da água conseguiu fazer isso. Mas estando neste caso protegidos e seguros pelo prumo de madeira que está à frente, não tem qualquer problema, mas poderíamos agora neste caso chegar, repô-lo no sítio e eventualmente, se necessário, fazer cozê-los entre fiadas de gabiões cilíndricos para ficarem ainda mais coesos e mais fortes. Portanto, no nosso entender, criámos uma solução que se revelou extremamente vantajosa, porque, como também disse antes, é uma situação permeável. O facto da água chegar aqui à base dos gabiões cilíndricos vai perdendo, como temos pedra de pequena dimensão e está guardada dentro de um saco de polipropileno, portanto, a pedra não sai do local, permite quebrar a velocidade da água, a água acaba por não ter um efeito erosivo tão acentuado como teria se fosse com uma margem naturalizada apenas com solo. Portanto, aqui a evolução também passados 7 anos, portanto,
construção em 2013 e depois com uma fotografia tirada esta semana com a evolução desta margem, onde já temos também árvores com comprimentos de 5, 6 metros de altura seguramente, e que é uma zona que neste momento, se não estou a erro, até nestes 7 anos teve uma ação de manutenção e que neste momento, portanto, deixo também um alerta, se alguém tiver a ouvir do município de Orem, é uma boa altura para se fazerem algumas tarefas também de manutenção e aqui se calhar conseguimos também reaproveitar alguns materiais que possam ser necessários para outras zonas de intervenção. Portanto, aqui uma fotografia também da evolução, numa outra perspectiva. Aqui os esquemas também de evolução desta empreitada. E agora vou-vos falar dos workshops que temos realizado com o município de Santarém. Neste período entre 2016 e 2020 já colaborámos em 6 workshops que organizámos em conjunto com o município. Na altura celebrámos um protocolo com o município para participarmos num projeto muito interessante que eles têm, que é o Reabilitar Troço a Troço, onde fazem um desafio às freguesias de identificar problemas nas linhas de água e depois a equipa técnica da Câmara, portanto, faz a avaliação e em alguns destes workshops em conjunto connosco, portanto, propusemos as soluções e depois o que acontece é fazermos sempre uma componente de formação teórica, portanto, relembro que isto são formações didáticas, portanto, o objetivo aqui é mostrar às pessoas o maior número de técnicas possível, portanto, muitas delas, as mais pesadas, são difíceis, obviamente, neste tipo de contexto de construirmos, portanto, tentamos passar essa mensagem. Temos um dia de formação teórica, onde falamos um pouco sobre tudo, sobre quase todas as técnicas de engenharia natural, e depois, no dia seguinte, portanto, no dia prático, o que nós passamos para as pessoas, portanto, são os desenhos de um projeto de execução. Dividimos em equipas e dizemos às equipas, as pessoas ficam preparadas com uma listagem de tarefas que têm que realizar para depois conseguirem aplicar as técnicas que lhes estão prescritas. Portanto, neste caso nós temos feito, todos os projetos são muito semelhantes, portanto o importante aqui é passar a palavra sobre a importância da proteção da base deste tipo de taludes, e aqui a construção pode ser muito diferente, podem ser utilizados biorrolos de fogo, caminhão cilíndrico, entraçado vivo, faxina, portanto existe um sem número de soluções. Depois também com soluções para proteger a face dos taludes e, por fim, sempre a última intervenção também de restauro da galeria ripícola com a introdução de plantações de estacaria viva. Neste caso em concreto, o FTT que participámos em Alcanhões em 2016, portanto, um talude que estava completamente desprovido de galeria ripícola e tinha também um núcleo grande de canas, portanto, a solução aqui foi fazer a retirada mecânica através de uma retro com o balde, portanto raspar a camada superficial de solo para tentar retirar o máximo número de rizomas possível. A máquina, neste caso, depois aproveita logo para fazer a vala de ancoragem que irá servir para fixar a manta orgânica. Foi o passo seguinte, portanto aqui o grupo de formandos a fazer a instalação da manta orgânica e o aspecto final, como ficou. Foram construídos também traçados vivos numa das margens. Foram aplicadas também faxinas vivas. Portanto, todas estas técnicas, o entraçado e a faxina, resultam da recolha de estacas de salgueiro, neste caso. Foram também aplicados biorrolos de coco, onde foram posteriormente introduzidas também a vegetação aquática, portanto, recolhidas nas imediações do local também. E aqui, em concreto, também foi utilizada, existia um problema de sedimentação também num tanque que existe a jusante e, portanto, era a pretensão também deste workshop fazer alguma retenção de sedimentos. Então, neste caso, foram colocadas 2 estruturas de gabiões cilíndricos de forma transversal, precisamente para permitir essa retenção e essa filtração de sedimentos. E, por final, também a aplicação de plantações e de estacaria viva. E aqui o esquema de evolução. Portanto, resulta na última fotografia que vemos, no número 4, passados, portanto, 1 ano e meio, conseguimos ver que temos um desenvolvimento de vegetação bastante denso, portanto, está numa fase onde agora já se torna difícil aceder à linha de água e, portanto, ainda bem que é precisamente esse o objetivo, deixar crescer a vegetação com força no primeiro ano. Este esquema que vos mostro, que foi feito na Romeira, foi o primeiro workshop que fizemos com o município de Santarém, foram 20 metros de intervenção que realizámos e estou-vos a mostrar este slide por causa da última fotografia também, portanto, tem aqui 2 anos e meio também de evolução entre a ação e a última fotografia, a número 4, portanto, a número 2 e a número 4, nós já tínhamos um desenvolvimento bastante grande da vegetação,
E o que aconteceu foi, portanto, estávamos a organizar um outro workshop com o município de Santarém, o município propôs-nos, desafiou-nos a termos também uma componente prática de recolha de vegetação. Portanto, passar a informação de como se deveria fazer a recolha, quais as estacas, quais as espécies adequadas e depois o que fazer a essas estacas. E, portanto, o que nós fizemos foi regressar então a este primeiro workshop que tínhamos feito. Nessa ação de formação fizemos então a recolha com os formandos, fizemos a recolha de estacaria e de ramagens de salgueiro. Portanto, a última fotografia em baixo do lado direito é o aspecto final visto da linha de água, portanto, pós-limpeza. Portanto, cortámos muito dos elementos que tinham surgido na altura, portanto, houve ali algum controle. E este material foi reutilizado então no dia seguinte para a construção de faxinas e, sobretudo, de entraçados vivos e de aplicação também como estacaria viva. Depois, num outro workshop da gansaria, portanto, as estruturas também foram muito semelhantes àquilo que construímos, mas introduzimos mais duas novas técnicas. Neste caso, também havia interesse em conhecerem a técnica da hidrossementeira, portanto, fizemos também esse tipo de serviço para mostrar mais um método barato de aplicação de sementes no solo. E está aqui a sua evolução também. E na última fotografia do lado direito, em baixo, também vemos a construção de uma grade viva. E aqui um esquema geral da evolução deste workshop que realizámos em 2018 com o município. E por fim, vou passar para o último caso prático. Este é muito recente, portanto ainda está em execução, será finalizado no final deste mês, portanto para quem quiser visitar o Parque do Bonito em dezembro, com certeza que já o poderá fazer à vontade e poderá verificar aquilo que foi feito neste caso em concreto. Foi um projeto muito interessante que nós tivemos, onde o município do Entroncamento conseguiu perceber os problemas que tinha efetivamente e conseguiu também ter a coragem de avançar com um projeto que foi algo dispendioso, mas que nós acreditamos que custa dinheiro uma vez, mas que este tipo de solução se irá manter ao longo do tempo e, portanto, os custos que o município terá com este tipo de investimento serão bastante reduzidos ao longo dos anos. E, portanto, é sem dúvida uma grande aposta que eles fizeram e, como vos disse, portanto, está em fase final de execução e a perspectiva é que os resultados sejam bastante bons. Só para explicar, portanto, o perímetro da Albufeira do Bonito tem aproximadamente 600 metros, mais de metade, cerca de 370, 380 metros lineares, estão a ser executados com a estrutura do muro de suporte vivo, o crib wall, e é mais nessa estrutura que eu me vou focar neste exemplo, porque as outras técnicas que estão aqui a ser aplicadas, já falámos também, são semelhantes a alguns dos outros casos práticos anteriores que eu falei. Portanto, os problemas que existiam nesta albufeira, portanto, nas margens, existia muita erosão. Portanto, nós por vezes podemos pensar que os lagos não têm muita erosão, mas com a velocidade ou com o vento cria ondulação sobre a água e essa água estar a bater constantemente na margem cria muito mais erosão do que aquilo que nós possamos pensar. E, portanto, dessa forma, com a evolução, foi tendo a erosão nestes locais, em todas as margens. Portanto, eu relembro que estamos a falar do perímetro completo da albufeira. Existiam zonas, por exemplo, com passadiços, onde o deck estava completamente já torto, portanto já tinha sido instabilizado à base e, portanto, tinha que ser feita aqui correções altimétricas também ao deck, algumas substituições. Do lado direito em baixo vemos também margens juntas ao percurso pedonal que existe completamente verticais, portanto já estava a colocar em causa também a própria estabilidade do percurso. E na fotografia de cima também conseguimos ver um núcleo de canas. Não tínhamos grande presença de invasoras nesta albufeira, mas de facto havia aqui um núcleo de canas que também queríamos retirar e controlar. Portanto, esta foi a planta do projeto de execução. E aqui o perfil tipo daquilo que foi a construção do muro de suporte. Quero também deixar um alerta, sei que muitos arquitetos, paisagistas e projetistas com certeza que estão a ver, este também é um tipo de estrutura de engenharia natural que requer alguns cuidados. Portanto, e muitas vezes este tipo de estrutura é escolhida apenas pelo aspecto estético que tem e não deve ser de todo escolhida por isso. Portanto, é uma técnica, é um muro de suporte, deve obedecer a cálculos de dimensionamento e deve, sobretudo, obedecer a cálculos e fatores de segurança que nos garantam a estabilidade do muro. Portanto, ao desenharem este tipo de estruturas, tenham a certeza que de facto estão a fazer as coisas como deve ser e não fazem apenas um desenho por vos parecer bonito. Portanto, é essencial que a técnica seja funcional e não esteticamente agradável. Portanto, essa é
apenas um alerta que vos quero deixar. Portanto, nós aplicámos isto, como disse, em quase 380 metros lineares de extensão. Numa primeira fase foi feita uma limpeza e regularização dos taludes e depois foi criada uma camada de pedra de rachão. Portanto, relembro que estamos numa albufeira com solos constantemente encharcados e por essa razão, portanto, não tínhamos a coesão suficiente no solo para lhe dar uma boa estabilidade e, portanto, neste caso optámos por criar uma espessura de pedra de rachão para fazer esta fundação onde o muro foi assente. Portanto, aqui também já víamos a aplicação já dos troncos de madeira. Numa fase seguinte, o enchimento do próprio muro, portanto, aqui a água, nós tivemos que baixar a água para fazer a empreitada, como é lógico. Depois a água irá subir novamente até cerca de, até mais ou menos esta cota onde nós vemos a pedra, portanto, metade do muro ficará essencialmente preenchido com pedra de rachão, a água depois subirá até aí e entrará em contacto depois já com esta zona onde começa a terra e onde são colocadas também as plantas. Aqui o sistema de fixação que estão a fazer a união entre os troncos, também é um detalhe muito importante nos projetos que eu chamo a atenção, deve-se ter mais cuidado também neste tipo de pormenor. Depois a colocação dos elementos vivos, portanto foram colocadas estacas vivas que atravessaram desde a parte frontal do muro até ao tardoso, portanto até ao contacto com o terreno natural. Um aspecto, uma vista frontal, neste caso deste muro, utilizámos também biorolos de coco para fazer a proteção do interstício que fica aberto no muro de suporte. Nem sempre é necessário utilizá-lo, neste caso, como o solo é muito fino e teríamos algumas perdas de solo, decidimos que seria também uma boa opção incorporá-lo. E aqui um aspecto final da estrutura já montada, portanto, como eu estava a dizer anteriormente, a água portanto, irá subir à cota normal, que é mais ou menos aqui onde termina a pedra de rachão dentro da estrutura do muro e onde começa a vegetação. Do outro lado, na margem direita, portanto, a estrutura também já em fase final de conclusão, falta agora sobre estes taludes também fazer um revestimento com uma manta orgânica de fibras de coco e depois complementar também a intervenção com plantações. Algumas destas estacas, portanto isto é sempre o pressing das obras públicas, muitas, quando nós deveríamos fazer a recolha no período de repouso vegetativo, muitas vezes isso não é permitido, portanto a obra tem que avançar e a engenharia civil normalmente é que comanda e o que acontece, portanto elas foram recolhidas no mês de agosto, foram mantidas em água, depois foram colocadas neste muro, foi criado também um sistema de irrigação provisório para manter a umidade nas estacas. Portanto, em setembro já tínhamos com as estacas, com as suas reservas, as reservas que elas têm, portanto, conseguir emitir também já a parte aérea, com certeza que no interior do solo também já estarão a emitir o sistema radicular. E aqui mais um aspecto final desta zona de intervenção, no lado direito, que nós esperamos agora que esta estação irá desenvolver-se muito mais. E é tudo. Quero deixar um agradecimento à APAP pela oportunidade e deixar também um agradecimento à equipa técnica da EcoSalix. Estes projetos não teriam sucesso sem o esforço, sem a dedicação deles também. Portanto, muito obrigado por isso também a eles. Muito obrigada, Aldo. Muito interessante. Dou agora a palavra ao professor Rui Cortes. Professor, está-me a ouvir? Estou a ver tão estático que acho que se calhar não está com boa internet. Aí está, perfeito. Não sei se estão a ver. Agora sim. Ótimo. Agradeço também o convite para estar aqui presente neste curso. Estamos com alguns cortes de som. Não estamos a ouvir, professor. E, enfim, de diversas áreas de intervenção ao longo do país.
e era exatamente esses, fundamentalmente, projetos em que eu participei, que queria aqui mostrar sob esse ponto de vista. Começava com uma situação típica, em que, como estamos a ver aqui, neste caso no Rio Estorãos, próximo de Ponte Lima, portanto um afluente do Lima, com, curiosamente, em Portugal, das zonas onde encontramos mais lampreias, e, portanto, havia aqui a necessidade. Eu trabalho fundamentalmente a nível de requalificação de habitats fluviais, e os agricultores nas zonas marginais fazem aquilo que é vulgar, que é a dragagem do leito para evitar a inundação dos campos vizinhos. E isto pôs em causa a própria área protegida das lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, que é uma área de paisagem protegida, que começou a secar, não é? E as margens começaram a colapsar, o que é típico nestas situações, porque aquilo que nós designamos por altura crítica da margem, a altura a partir da qual a margem deixa de ter consistência e começa a desabar. Portanto, fizemos aqui uma série de... Aqui está a zona com um abaixamento muito grande do nível freático, ocasionado pela dragagem do próprio rio. Aliás, este rio está em contacto com as próprias lagoas e, digamos, toda esta zona estava a ficar seca e foi necessário intervir no sentido de aumentar a altura da coluna de água no próprio curso de água, isto é, evitar tudo o que estava a ser feito a nível de dragagem e, por outro lado, recuperar as margens. Enfim, aqui apenas para mostrar, e é um pouco recorrente nas intervenções não tenho participado, que procuramos não fazer aplicações extensivas, por exemplo, utilizamos aqui gabiões vestados ou enrocamento vestado nas situações mais críticas, combinados com empaquetamentos, com a utilização de refletores, etc., com a utilização de manta orgânica com estacaria. Portanto, apenas para dar aqui a ideia que as técnicas que fazemos devem estar, digamos, dependentes da situação que se verifica em cada local e de maneira nenhuma fazer técnicas extensivas, porque existe uma grande variação das condições hidrodinâmicas no curso d'água, de margem para margem, ao longo do curso d'água, e, portanto, não faz sentido fazer essas aplicações, isto é, as intervenções devem estar localizadas para os setores definidos, onde são necessárias e adaptadas às exigências desses mesmos setores. Estamos a ver aqui intervenções, por exemplo, um enrocamento, depois foi um enrocamento vestado, aqui a colocação para evitar o deslocamento das pedras do geotêxtil não tecido, portanto um geotêxtil sintético que é colocado. Repare-se que nós colocamos, procuramos aumentar a rugosidade hidráulica, isto é, procuramos aumentar o atrito, para proteger as margens, diminuir a velocidade da corrente junto às margens, e utilizamos de material de granometria muito diversa. Porque, por outro lado, este material também vai criar habitat para os próprios peixes, que considerávamos que era muito importante defender nesta situação. Portanto, o nosso objetivo é aumentar a heterogeneidade do habitat, criar habitats para a fauna aquática e, ao mesmo tempo, criar uma situação de consolidação das margens. Portanto, estamos aqui a ver algumas dessas intervenções. Aqui neste caso, de enrocamento vestado, procurar limitar a extensão do enrocamento, a altura do enrocamento, é claro que na parte superior, como está, colocamos aqui geotêxtil orgânico e coberto com uma camada de terra, e aqui vamos colocar estacaria para recuperar a vegetação ripícola. E são exemplos destas técnicas que aplicamos em vários locais. Aqui passamos para uma zona oposta do país, neste caso para o Algarve, a Ribeira da Louca. Tivemos a possibilidade de intervir em toda a Ribeira, derivado da construção da barragem da Louca, que em Redatura 2000, e o Estado português foi obrigado, com medida compensatória, a fazer realmente a recuperação de toda a Ribeira. E, portanto, estamos a ver aqui que é uma zona sedimentar, reparem aqui na cartografia, a fazer meandros, o curso de água, portanto, com margens que podemos ver aqui com citrinos, mas as margens extremamente instáveis e alargarem consecutivamente. Aliás, praticamente cada ano
havia uma fileira de laranjais que desaparecia por desabar, várias medidas aqui de tentativas de enrocamentos, enfim, algalhas feitas no sentido de evitar essa consequente destruição da margem. Portanto, nós conseguimos trabalhar a nível de toda a bacia hidrográfica e este, enfim, um aspecto muito positivo. Aqui estamos a ver a nossa nova barragem de Odloca. Fizemos uma caracterização do ponto de vista fisiográfico, no sentido de definir os troços mais impactados. Temos este aqui a amarelo, especialmente este aqui a vermelho e este também amarelo, jusante da própria barragem, e foi fundamentalmente nestes troços mais perturbados onde nós fizemos as intervenções. Aqui os locais de amostragem. Tal como no caso anterior, nós definimos os procedimentos para cada local. Por exemplo, se tínhamos uma elevada erosão com recuo da margem, utilizávamos ou gabiões vegetados ou muro vivo para proteger a margem. Em zonas menos, com o declive menos acentuado e menos degradadas, usávamos encurtamentos ou geotêxtil com estacaria, por exemplo. Nós temos aqui uma diversidade muito grande de técnicas que, enfim, foi variável local para local. Estamos a ver aqui mais jusante, por exemplo, outras técnicas com a utilização de entrançados e terraços, aqui gabiões vivos, que foram colocados nesses mesmos locais. Portanto, para cada situação em que se verificasse uma maior intensidade de erosão fluvial ou menor intensidade, nós aplicávamos as técnicas definidas, portanto, as com, digamos, processos pontuais em vez de medidas muito extensivas. Estamos a ver aqui a aplicação. É claro que, como mostrou a minha colega anterior, a Luísa, nós temos aqui nesta zona a invasão sempre por canaviais, e esse é um problema tremendo. Nesse sentido, procurar evitar essa mesma situação, nós utilizamos geomantas, chamadas geomantas tridimensionais, para evitar que os propágulos rebentassem por debaixo da manta, o que nem sempre foi conseguido, mas de algum modo limitou-se bastante essa invasão, e aqueles que apareciam, que rebentavam, por exemplo, temos aqui um salgueiro, por vezes apenas no próprio buraco envolvente. Aliás, estamos a ver aqui, no próprio buraco onde nós colocávamos a planta, emergia logo um pé de cana. E nós, nesse sentido, obviamente, tínhamos que controlar estes processos, pincelávamos com glifosato esses mesmos pés. Eu sei que isto não é politicamente correto estar a utilizar glifosato, mas digam o que disserem, é aquilo que é mais efetivo no controle deste tipo de pragas. Uma rápida recuperação da vegetação, a capacidade de campo com este tipo de material de fibra de coco, etc., portanto, cria uma elevada umidade e, portanto, temos um sucesso grande em relação à própria vegetação arbórea e também à vegetação herbácea que rebenta naturalmente. Enfim, aqui situações muito complicadas, muito pedregosas. Procuramos criar alguma vegetação ripária e para isso foi necessário colocar algumas mantas para criar um substrato que permitisse o desenvolvimento das plantas. Aqui uma situação bastante complicada, porque ainda por cima há pastoreio. É claro que isso é um aspecto que eu aconselho a toda a gente. Este tipo de intervenções, temos que delimitar a zona, temos que evitar que haja gado ou pessoas a passearem nestes locais. Aqui estamos a ver gabiões numa situação de elevado recuo da margem, em que era necessário, aqui na parte externa do cotovelo da curva, em que era necessário, de facto, utilizar este tipo de técnicas. Gabiões vegetados, neste momento, enfim, não vou mostrar aqui as fotografias todas, mas neste momento ninguém nota os gabiões. Portanto, os gabiões ficaram completamente desvanecidos pela vegetação colocada, fundamentalmente salgueiros, e na parte superior tamargueiras, loendros, enfim, vegetação mediterrânica, porque estamos no Algarve. Não é? Utilizamos também, repare-se, ao retirarmos o canavial, e a Luísa também já tinha apontado isso, ao retirarmos o canavial, a margem fica extremamente instável, e nesse sentido foi necessário proteger a base da margem
com a utilização de uma caixa de caixas vegetadas ou de ouro vivo, o cribol. Utilizamos sempre o material que existe mais disponível. Neste caso eram eucaliptos, uma parte importante do eucaliptal nas proximidades que tinha ardido. Utilizamos esse mesmo material e protegemos a base da margem, e na parte superior colocamos geotêxtil e plantação. Mas o que é fundamental, de facto, é proteger a base da margem, aquela que está mais sujeita à erosão. Portanto, o cribol foi sempre também sobre geotêxtil não tecido. Fizemos aqui outras estruturas, por exemplo, ilhas vegetadas, também aqui com geotêxtil, porque há duas espécies, e mais uma vez nós procuramos aumentar ou ter em conta a própria biodiversidade de cada local. Neste caso, a ribeira tem duas espécies que são endémicas desta zona do Algarve, praticamente 2 ou 3 ribeiras nas proximidades, portanto aqui restritas praticamente à bacia do Rio Arado. A Ribeira da Louca é um afluente do Rio Arado, e nesse sentido procuramos utilizar, digamos, estruturas que servissem de abrigo para esses mesmos peixes. Estamos a ver aqui que, portanto, as ilhas, ao fim do ano, já com bastante vegetação envolvente, e também aqui estamos a ver apenas após um ano que já o muro de cribol e a própria, digamos, estrutura da margem já está perfeitamente consolidada, estabilizada, e a única coisa que foi necessário fazer era realmente controlar os pés de cana com glifosato que apareciam. Portanto, esse era um aspecto essencial. Também aqui nesta ribeira nós utilizamos, e não vou falar aqui muito nisto, mas utilizamos a modelação bidimensional, um programa que é o River 2D, que permite fazer a modelação das velocidades da corrente e das alturas da coluna d'água com a variação do caudal. Porque nós aqui definimos também qual é que era o caudal ecológico para esta zona da ribeira. E portanto, utilizamos essa modelação, que é o modelo digital do terreno, e estamos a ver aqui os resultados dessa modelação, que nos permitiram duas coisas. Permitiram-nos, por um lado, conhecer as zonas com maior velocidade da corrente e, portanto, aquelas que deviam estar mais defendidas do ponto de vista com estruturas para aguentar exatamente essa mesma situação, e como é que depois relacionamos isso, inclusive, com as preferências das espécies de peixes que são protegidas nessa mesma zona. Portanto, ligamos o habitat, a preferência dos habitats com estas características. Portanto, não só definimos qual é o tipo de proteção adequado para cada zona, como vimos qual é que era o caudal mais adequado para as espécies de peixes que aí se encontravam. Enfim, aqui um pouco deste. E neste sentido, na modulação hidráulica, da meandrização, criar mais meandros, utilização de refletores, utilização das ilhas, já viram o caso das ilhas, utilização de empoçamentos nas zonas marginais. Também adequar as intervenções com os caudais que iriam surgir. Neste caso estão a ver com, simultaneamente, meandros e ilhas vegetadas, e procuramos depois ver o que é que se poderia passar do ponto de vista da estabilidade das margens. Vamos passar para uma situação a seguir, que é, neste caso, um estuário do Rio Lima, em que uma situação muito complicada, porque durante algumas décadas foi extraído o material inerte, obviamente para a construção civil, e portanto isto levou a um rebaixamento grande do leito do rio e do próprio estuário. Estamos a ver aqui a situação original, a cor-de-rosa, e o rebaixamento criado pelas sucessivas dragagens feitas para a extração de inertes. E portanto,
enfim, vimos também quais é que eram as zonas, os setores mais com maior instabilidade. É preciso ter em conta que, portanto, há um déficit de sedimentos em todo o estuário, as margens, em consequência, ficam extremamente instáveis. Esta situação ainda é foi incrementada pela construção das barragens de Toledo e do Alto Lindoso, no Rio Lima, que ainda por cima aprisionaram mais sedimentos, portanto, ainda incrementou o déficit de sedimentos na zona mais ajusante. E estamos a ver, por exemplo, comparando as fotografias para maré baixa em 1965 e 2010, em que vimos que uma grande quantidade de inertes foi retirada, levando à instabilidade das margens. Portanto, o que tínhamos era, em volta de 2010, o que tínhamos era esta situação. Estamos a ver zonas de lazer, aqui um parque de piquenique, portanto, em vias de desaparecer. Portanto, estas árvores caíram todas, portanto, cada vez maior o recuo da própria margem. Os estuários são muito complicados porque temos dois efeitos erosivos. Por um lado, o próprio rio, em situação de cheia. Por outro lado, o efeito das marés, que contribuem para e da ondulação das águas. Portanto, fundamentalmente as marés contribuem também para acelerar os processos erosivos. Exatamente efeitos em que notamos que a instabilidade começa exatamente na base dos taludes, que são onde há materiais menos coesivos, e, portanto, a destruição é inevitável dessas mesmas margens. Portanto, o que fizemos aqui foi utilizações de uma intervenção de emergência inicial, com a utilização de esporões, seguida da aplicação de defletores, e também estamos a ver aqui o conjunto de esporões e defletores, fundamentalmente aqui defletores azul, que foram aplicados. Ao mesmo tempo, a utilização de um colchão reno, portanto, o que se chama também o gabião manta, portanto, um gabião mais delgado, que foi aplicado e que foi revestido depois por terra e foi feita a plantação. O objetivo desta estrutura, em grande parte, é o de aprisionar os sedimentos que são transportados pelo rio, levá-los a depositarem-se nas margens, não só contribuindo para a sua proteção, mas também para desvanecer este efeito destes mesmos defletores. São defletores submersos, que não aparecem na maré cheia, mas o seu objetivo fundamental é realmente aprisionar os sedimentos. Portanto, aqui temos, depois dos defletores, um enrocamento, o colchão reno coberto, aqui um biorrolo, e depois toda esta zona que não sofre influência das marés foi utilizada para plantação de vegetação ripícola. Estamos aqui a ver no setor também, muito parecido, aqui num corte transversal, em que vemos o enrocamento, aqui o colchão rede colocado, depois a geomanta com a plantação, aqui o biorrolo e depois esta parte onde já não há influência das marés e, portanto, a salinidade. Devemos considerar que nestas zonas um aspecto a ter em conta é não utilizar próximo da influência das marés as plantas normais que se utilizam, as plantas ripícolas normais que se utilizam. Enfim, aqui há os materiais utilizados, aqui o colchão reno, aqui os biorrolos, o tipo também de geomanta tridimensional que utilizamos. Havia ali uma invasão grande por ailantos, que era necessário também evitar. Enfim, há alguns materiais utilizados, aqui a estrutura dos esporões, enfim, as plantas que nós utilizamos, portanto, espécies de juncos, por exemplo, que na zona mais próxima da linha da água e que, portanto, resistiam mais ao efeito da salinidade, o caso dos vários juncos, da tifa, mas também o tamarix, a tamargueira também resiste bastante, e estes aqui fundamentalmente que são colocados na linha inferior. Na linha superior foram colocados principalmente freixos e também alguns amieiros e salgueiros. Portanto, aqui esta zona também é muito agradável, aliás estamos a ver que todo este
houve um rebaixamento praticamente do leito em 4, 5 e em alguns casos até 8 metros. Portanto, é absolutamente incrível. Isto levou esta extração de inertes desenfreada, levou obviamente ao desabamento das margens, e esta é a situação que nós verificamos. Portanto, aqui nestes casos utilizamos, era fundamental proteger inclusive as zonas úmidas que se situavam nas proximidades. Estas são zonas da rede Natura 2000, e que se desaparecesse essa primeira barreira eram completamente afetadas. E nesse sentido utilizamos aqui, foi necessário utilizar cofragem para meter o enrocamento, e utilizamos na parte superior, como vemos aqui, talvez melhor aqui nesta imagem, podemos ver aqui um enrocamento, uma geocélulas, vamos colocar aqui geocélulas, que se podem, não, colocamos aqui um muro de geocélulas e depois utilizamos esta parte superior para a vegetação ribeirinha. Mas aqui o problema, o grande desafio foi exatamente a necessidade de estabilizar a base da margem, e pela qual foi necessário realmente fazer um enrocamento com cofragem com dimensões apreciáveis. Enfim, alguns materiais utilizados, estamos a ver aqui o material que constitui o muro das geocélulas, que enche com saibro, depois com terra, e finalmente faz uma plantação com herbáceas e arbustivas na parte superior. Portanto, isto é uma situação, obviamente, de lavagem, para evitar essa mesma situação. Estamos a ver aqui, depois da colocação, na altura com maré baixa, a colocação de refletores. É claro que este processo, não é, do ponto de vista paisagístico, não é muito agradável, mas o objetivo é que estes refletores constituam armadilhas para os sedimentos e passem a ficar progressivamente submersos com estes mesmos sedimentos. E estamos a ver aqui, depois, esse enrocamento, que isso foi acontecendo, portanto, progressivamente notamos cada vez menos os defletores. Isto foi logo no primeiro ano. Aqui por baixo está o colchorreno, temos o enrocamento, aqui por baixo do colchorreno. Aqui, obviamente, são todas plantas juncos resistentes à salinidade, e depois temos aqui, na parte superior, temos a instalação de vegetação ripícola. Pronto, um aspecto, como eu já tinha mencionado, é procurarmos delimitar estas zonas de intervenção, o que nem sempre é conseguido. Portanto, vemos que rapidamente, aliás, é uma zona com sempre muita afluência de visitantes, quer a nível de pesca desportiva, quer a nível de canoagem. Aliás, uma coisa que nós vimos é que utilizavam muitas vezes as nossas mantas fofinhas para jogar a bola. E esse é um problema, porque a entrada de pessoas, de animais, etc., é logo o primeiro, vai logo destruir todo o material que nós colocamos. Apesar dos avisos, não foi possível evitar estas situações. Uma situação também muito distinta, que é neste caso numa zona urbana, o célebre Rio Tinto. Digo célebre porque é o exemplo em termos urbanísticos do que nunca se deve fazer, e fomos chamados para intervir neste caso numa nova estação de metro, na altura, que era a estação de metro do Rio Tinto, e estamos a ver que o Rio Tinto é isto. Uma parte apreciável corre canalizada por uma espécie de manilhas subterrâneas. Este é um afluente do Rio Tinto, que é a Ribeira da Castanheira, e, portanto, de vez em quando estas linhas de água desaparecem para ser construído à superfície, e isto cria imensos problemas. Cria imensos problemas porque estamos a ver aqui a Ribeira da Castanheira. Aqui, por exemplo, estas zonas são altamente impermeáveis. Tivemos, por exemplo, houve uma altura em que os carros que passavam nesta estrada aqui em cima foram arrastados para debaixo desta estrutura que constitui a plataforma do metro, porque o crescimento com a impermeabilização, as pontas de cheia são muito rápidas e as pessoas são apanhadas desprevenidas. Portanto, nesta situação tão complexa, com tão pouco espaço aqui a Ribeira da Castanheira, onde nós intervimos também junto com o Rio Tinto, portanto, tínhamos muito pouco espaço disponível, mas procuramos. Vemos aqui, por exemplo, o resultado desta mesma situação. Aqui é a saída dos túneis do Rio Tinto,
em que foi necessário, isto não fomos nós que fizemos, mas é aquilo que também não se deve fazer, intervenções muito prolongadas, neste caso com gabiões e altamente inestéticas, mas estes cursos de água adquirem tal energia, derivado de terem sido retificados e de toda a sua estrutura envolvente ser tão armado, que toda esta parte externa está a abater, inclusive pondo em causa a própria circulação. Portanto, o que nós procuramos fazer aqui, em grande medida, foi aumentar as zonas de permeabilização, as zonas de infiltração da água. Aqui temos o rio, proteger determinadas as zonas externas das curvas com enrocamentos mais sujeitos à erosão. Utilizamos empacotamentos, aqui está a plataforma do metro e procuramos, de facto, ter, por exemplo, também do ponto de vista estético, esta era a zona que os passageiros notam rapidamente, procuramos intervir em grande parte nesta zona. Nesta zona externa criamos também uma zona de permeabilização. Portanto, aqui temos uma intervenção, aqui é a plataforma do metro, esta é uma espécie de ilha que nós utilizamos exatamente com módulos de vegetação para um arranjo paisagístico e procuramos aumentar a permeabilização do solo na zona envolvente. Isto é, até onde o metro tinha comprado, porque, enfim, não foi uma área tão vasta como nós gostaríamos para ter um efeito de melhoria das condições. Até porque, segundo os cálculos hidráulicos que nós fizemos, de praticamente 5 a 5 anos, a plataforma do metro, se não houvesse aumento da permeabilização, a plataforma do metro seria inundada por água. Portanto, foram estas intervenções, aqui os materiais, utilizamos gabiões rolos, etc. Também utilizamos o muro de geocélulas na ligação com a plataforma do metro e foram estes processos. Portanto, atualmente é um pouco esta estrutura que nós lá temos, nas proximidades do metro, e, portanto, pelo menos conseguimos estabilizar as margens e, de algum modo, melhorar também, do ponto de vista visual, esta mesma zona. Com este exemplo da Ribeira da Vilariça, muitíssimo degradada. A Ribeira da Vilariça é um afluente do rio Sabor. Vamos a ver aqui uma invasão muito grande de canavial, as margens todas enderrocadas. O interessante aqui deste caso é que nós, portanto, esta intervenção resultou das medidas de compensação da construção da barragem do Baixo Sabor e, portanto, nós procuramos criar açudes submersos para melhorar, que fossem transponíveis pelos peixes, aqui fundamentalmente barbos, porque esta ribeira passou a ser uma espécie de habitat de compensação face ao desaparecimento da ribeira do rio Sabor. Isto é, os peixes todos que migravam para o rio Sabor deixaram de poder fazê-lo porque a barragem, uma das barragens do Sabor, a barragem do Feiticeiro, que fica mais ajusante, impedia completamente a passagem dos peixes. Portanto, nós requalificamos esta ribeira como porque se junta ao rio Sabor na proximidade dessa barragem como habitat de compensação. Isto é, os peixes, em vez de subirem para o Sabor, subiam para a Ribeira da Vilariça, mas para isso era necessário melhorar a Ribeira da Vilariça. E foi isso que realmente fizemos, criando uma ribeira muito degradada, criando uma sucessão de habitats, de açudes, portanto, zonas de rifle, zonas de pulo, e estamos a ver aqui várias dessas intervenções com troncos para criar habitats lênticos e lóticos. Este aqui foi mal sucedido, mas também é um exemplo que às vezes as coisas correm mal, porque houve utilização de máquinas pesadas que destruíram esta margem e depois isso facilitou que o próprio rio durante o inverno tivesse destruído. Mas, na maior parte dos casos, tendo esta situação, os resultados foram bons e, portanto, criamos uma maior diversidade, uma maior heterogeneidade física e, consequentemente, aumentamos a riqueza em espécies. Em alguns casos, as intervenções, o curso de água estava muito degradado e foi necessário, de facto, fazer enrocamentos de base, mas a parte superior depois foi sempre destinada para instalação de vegetação vipícola e um bocadinho aquilo que se fez foi aquilo que está aqui a ver, ao mesmo tempo, portanto este é o rio Sabor, ao fim e ao cabo os peixinhos, como estamos a ver aqui, não conseguiam subir para o rio Sabor, foi construída a barragem
imediatamente próximo da Foz, e o objetivo foi dirigi-los para a Ribeira da Vilariça, que é esta aqui, como habitat de compensação. Portanto, um habitat foi destruído praticamente, ou ficou inacessível, e utilizamos esse habitat, mas para isso foi necessário melhorá-lo através de medidas biofísicas, não é? E inclusive isso levou até ao aumento do caudal nesta mesma ribeira, para assegurar uma população minimamente viável de barbos. Portanto, foi feita uma adoção da albufeira criada pela barragem para a Ribeira da Vilariça. E, portanto, aumentámos, especialmente no período da migração, aumentámos o caudal 4 ou 5 vezes e estamos a ver aqui o processo de adoção para levar mais água até à Ribeira da Vilariça. E, portanto, são estes exemplos que eu queria aqui deixar de intervenções em que juntamos a engenharia natural com também a recuperação de populações vulneráveis e ao fim e ao cabo espero que tenha sido agradável, apesar da confusão inicial. E é tudo. Muito obrigada. Bom, eu quero começar por dizer às pessoas que estão a ver, se tiverem algumas perguntas, por favor escreverem no bate-papo, a avisar que querem falar e eu dar-vos a palavra. Quero continuar por agradecer à APENA, à Associação Portuguesa de Engenharia Natural, aqui na figura do professor Rui Cortes, a sua participação, e também à Ecosalix, na figura do engenheiro Aldo Freitas, pela presença, a verdade, e claro, a Luísa Almendra Roque também, pela presença. Eu achei super interessante e da minha parte aprendi imenso convosco, assim que vos agradeço. Vou ver se, por enquanto não temos aqui nenhumas perguntas, não sei se... Eu peço desculpa, mas vou ter de sair, mas queria cumprimentar a todos, porque tenho uma aula agora às 6, ainda tenho que ir a correr para a universidade. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Agradeço muito a vossa atenção e desejo a continuação de boas organizações como esta. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Não estou a ver aqui nenhuma pergunta, não sei se a Luísa ou o Aldo querem fazer algum comentário final? Não? Bom, pronto. Da minha parte não, Maria, da minha parte só agradecer também e agradecer a presença também do Aldo, professor do Rui Cortes e todos os que tiveram a ouvir e disponibilizar-me para o que for necessário. Do resto foi muito interessante, obviamente, ouvir os especialistas nesta área e é isso da minha parte, não tenho mais nada. Maria, obrigada mais uma vez. Bom, então estamos a chegar, na verdade, ao horário de terminar o nosso webinar, assim que é perfeito. Agradeço a todos mais uma vez a participação, à APENA, à Ecosalix, à Papa, à Luísa, a todos e bom, muito obrigada e até à próxima. Faremos mais. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.